muito forte. Um cara que eu gosto pra caramba, que é o Napoleão Hill. Tenho estudado, lido muito duro dele e tal. Ele fez, há alguns anos, essa semana, ele faleceu já, mas a metodologia dele, o estudo dele, ele estudou os caras mais ricos dos Estados Unidos. Oi? Meio Triunfo, Filosofia do Sucesso. E a Forbes e a Inc. fizeram uma matéria sobre os conteúdos do Napoleão Hill. Porque ele foi o cara que estudou, por exemplo, o Henry Ford, o Dale Carnegie, os caras que eram os tops bilionários dos Estados Unidos naquela época dele. 200 caras dele estudou. Então, assim, o que esses caras têm em comum de filosofia? Se você pegar os 13 pontos que o Napoleão Hill desenvolveu que esses caras têm em comum, basicamente o que a neurociência fala hoje, basicamente o que a neurolinguística fala hoje, basicamente o que a gente está falando aqui hoje. Então, acho que é um cara que a gente tem que estudar mesmo. E detalhe, empreendedores fazem isso também. Pegar o Gary, por exemplo. O Gary, ele era um cara da Oracle, ele era o chefe de produto da Oracle, e ele começou a desenvolver um produto no Twitter para guardar os conteúdos dele. Daí virou o Mentions, que foi comprado pelo Twitter por 200 milhões. Mas quando ele teve a ideia do Mentions, ele basicamente o que ele fazia? Coisas que o Napoleão Hill falava. Ele mostrou os dashboards dele de pensamento na casa dele, que ele tem até hoje guardado. Frases que ele repetia para ele mesmo. Frases que ele pegava e repetia a mesma frase várias vezes. Imagens que ele colocava que ele queria fazer de coisas. Ele fala, porra, tudo bem isso aí. Não fala nada, mas hoje já se descobriu que a visualização na tua mente libera dopamina na ressonância magnética funcional. O que faz a dopamina? É um hormônio que te coloca no estado de execução, que faz você ficar mais alegre, mais disposto, com mais energia e motivação para você fazer acontecer. Logo, pode ser essa que, entre aspas, pode ser a diferença do cara que quer, mas não tem a vontade e procrastina, do cara que quer e sai do lugar e faz a coisa virar. Pode ser, entendeu? Acho que tem muita coisa que a gente pode usar do Napoleão Hill sem dúvida nenhuma. E essa frase dele é incrível, né? Um cara que desiste, nunca vence. E um cara que vence, nunca desiste. Acho que isso é fantástico. Persistência é fundamental para o empreendedor. Porque às vezes falta só um pouquinho, mas o cara vai lá e desiste, vai lá e desiste. Então o cara que é persistente, ele consegue fazer a coisa virar, ele consegue fazer a coisa dar certo, por pior que seja. E às vezes, se você pegar caras como, por exemplo, o próprio Uber. O Uber teve que lançar 5 vezes o produto dele para conseguir sair do lugar. Né? Claro que depois que ele lançou, começou a ter um crescimento muito rápido, mas persistência para o lançamento. E vários outros aconselham isso. Então a gente tem o mindset empreendedor, o cara que persiste. Pare de deixar o medo guiar a sua vida. Acho que esse é outro ponto muito importante de empreendedor. A palavra medo. Empreendedor que não tem medo é perigoso. O cara tem que ter medo. Porque é do medo que vem a coragem. Se a gente não tem medo, como a gente pode ter coragem? Um cara que é só corajoso, o que prende esse cara lá na frente? É um cara perigosíssimo. Mas é o medo que faz você fazer alguma coisa acontecer. Eu dava aula para o Empretec, estava me lembrando aqui do Empretec, muito legal o Sebrae. E eu lembro quando eu ia no Empretec aqui em Santos, trabalhei, tinha uns 2 instrutores do Empretec, e teve uma empresa que era criada durante o curso, e os caras pulavam no paraglider, aqui em cima do... Tem de São Vicente, né? Eu nunca tinha pulado de paraglider, estava com medo do cara matar não sei o quê, mas, cara, incrível, como você está lá? O cara falou assim, ó, vamos lá que você vai correr. Também é o seguinte, não, você corre que se borra. Não tem alternativa. O cara começa a correr com você está na bunda dele chacoalhando assim, coisa horrorosa. Aquele medo, quando você vê aquela sensação de medo, aquele friozinho, é aquilo que fala, agora eu vou. Aquilo que te dá coragem. O medo gera coragem. O que seria dar coragem se não fosse o medo? O empreendedor sem medo é muito perigoso. E isso foi uma coisa bacana. A Amanda perguntou para mim uma vez assim, por que você tem medo? Eu falei, não sei, assim, porque se você não tem medo, você seria muito perigoso. Eu demorei para entender isso. Demorei, ela não me falava. E ela demorou quase 1 ano para me falar sobre isso. Ela assim, porque se você não tem medo nenhum, ela assim, você é um cara que é impossível, você é um cara que toma decisões erradas, você é um cara que pode ser um mau gestor, você é um cara que às vezes vai ter um processo, por exemplo, de... já estou com baixa energia, né? A quantidade de agitadas melhores. Estou com uma gripe mal curada já há 2 dias, mas o medo foi fundamental para o processo dela entender quem é um bom empreendedor e quem não é um bom empreendedor, o processo de seleção dela de startup. Porque ela fala que os melhores empreendedores que se tornam bons presidentes das empresas são os caras que têm medo. O medo segura o cara de fazer besteira, faz com que ele não tome um processo lá na frente de assédio moral, que realmente pode acontecer. Esse é outro fator importante. Boa sorte é o resultado de um bom planejamento. O empreendedor é o cara que planeja. E planeja o plano A e planeja o plano B, porque não dá certo pela primeira vez. Isso que a gente tem que parar para entender muito claramente. Eu tenho que ter um plano na minha cabeça, mas se é um plano errado, eu vou para o B. Se é errado, eu vou para o C. E aprendi com A e aprendi com B para fazer um C melhor. Aprendizado é importante.
Acho que todo projeto que você começar, não importa o que seja, a gente tem que fazer um livro de aprendizado, sabe? Um book de aprendizado. O que eu aprendi com isso? O que eu não vou repetir? O que eu vou fazer diferente? As pessoas não fazem isso. Sabe o que acontece? Elas repetem o mesmo erro. Repetem exatamente o mesmo erro. E é importante a gente parar para fazer, putz, isso pode fazer uma diferença. Eu tive empresas que eu investi como investidor anjo e que quebraram, e que se você perguntar para o empreendedor por que ele quebrou, na verdade, o que ele fez? Ele repetiu os erros que ele fez em outras empresas. Simples assim. Simples assim. Eu tinha uma empresa que eu investia, que era um aplicativo de moda, tirava foto, tal, já colocava sua roupa, tal, e procurava dentro aí do Ricardo Almeida, as principais bandeiras de produtos para homem, já comprava e ganhava uma comissão. Produto bacana, produto legal, tecnologia bacana, desenvolvimento legal. Só que o empreendedor nervosinho, empreendedor estressado, empreendedor irritado, tudo acontecia. A energia dele destruía a equipe, perdia a equipe, aí depois tinha que contratar gente de novo. Depois tomou um processo que, obviamente, afetou a empresa de assédio moral, xingava as pessoas, sabe aquele tipo de cara? Aí você vai ver as outras empresas dele. O que aconteceu? As outras duas empresas dele tinham um processo de assédio moral. E o cara fez? Não aprende com a história, ele repete a história. Então você tem que perguntar, será que eu estou repetindo uma história de mim mesmo que eu fiz no passado? As pessoas têm a tendência de repetir os erros, de forma diferente, mas o mesmo erro. Então a gente tem que ver, será que a minha startup hoje, será que eu não estou com problema porque eu estou repetindo de alguma forma o que eu fiz anteriormente? E se você não muda esse padrão, você vai cair no mesmo defeito, no mesmo erro. Leia dos erros e planeje para fazer diferente. O Einstein dizia uma frase, que eu não sei se é do Einstein, porque eu já vi também do Benjamin Franklin, é a mesma frase. Um dos dois criou. Mas como eu gosto do Einstein, eu vou ter o Einstein aqui. O sucesso vem da curiosidade, concentração, perseverança e autocrítica. Autocrítica é fundamental para o empreendedor. O empreendedor que não tem autocrítica não aprende. O empreendedor que não tem autocrítica vira um super-herói e não entende que você não é melhor que ninguém. Saber que você não sabe nada, acho que é a melhor das bênçãos que a gente pode saber, e que a gente está aberto para aprender. E quanto que a gente pode aprender com isso, sabe? Quando você chega muito petulante, a gente vai lá, vamos fazer acontecer. Cara, às vezes você está perdendo a oportunidade de aprender com pessoas do teu lado que não estão te trazendo, não estão te agregando valor. Então acho que a gente tem que aprender isso. Eu tive meus momentos de petulância. Cheguei no alto em vários momentos da minha carreira, mas chega um momento que você fala assim, putz, às vezes tem que cair para descobrir que vai ter sempre alguém mais em cima do que você. Então a gente tem essa mentalidade, assim, poxa, às vezes é um moleque de 15 anos que pode me ensinar um monte de coisa, sabe? E às vezes é um cara com 60 que nem conhece tecnologia, mas que dá um banho de coisa. Eu tenho um dos meus mentores, é o Acácio Queiroz. O Acácio, ele foi presidente da Chubb Seguros durante uns 20 anos. Uma puta de um presidente de multinacionais, foi presidente da Chubb nos Estados Unidos. É um cara incrível, vai como executivo, chegou no topo da carreira, foi eleito o melhor CEO da América Latina, enfim. Ele não tem nada de tecnologia, nada, mas ele entende de uma coisa, pessoas. E é o cara que às vezes eu vou falar com ele fala, bicha, será que isso não está certo, será que não está errado? E me dá um puxão de orelha e fala, caramba, é incrível. E ele, às vezes, no começo eu falava assim, ele me chamava assim, vamos almoçar. E ele escolhe os restaurantes mais caros de São Paulo. E a gente vai almoçar e, obviamente, eu que pago. E você fala assim, não, eu estou te mentorando, você que paga ele. Mas, assim, pô, então escolhe um restaurante mais razoável, né? Não, ele escolhe aquele que é degustação, sabe, que cada um vai gastar R$1.000 por pessoa. Ele é assim, ó, Cássio, é um restaurante que eu faço questão de pagar. Não é um restaurante, por ele. E ele falou assim, sabe qual que é o maior aprendizado aqui? Você pagar. Aí eu falei, porra, o que tem a ver eu pagar, cara? Ele assim, porque aí você valoriza o meu tempo. Porque se ele não fosse caro, eu seria acessível para você. E se eu fosse acessível, você ia me encher o saco com porcaria. Eu falei, porra, não é verdade? Mas se eu fosse com o cara, sei lá, no fogo de chão, porra, beleza, o cara eu posso ir no fogo de chão com o cara, entendeu? 2, 3 anos por mês. É caríssimo. É uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, às vezes. Entende? Quando ele está nos Estados Unidos, então, eu falo, puta, agora ele vai me saquear. E é verdade. Ele falou assim, que a hora dele nos Estados Unidos é mais cara ainda que em dólar. Mas é um cara que eu faço questão de estar junto, porque eu aprendo muito com a Cássio. E não só aprendo, me abre portas também. A Cássio abre portas pra caramba, ele me ajudou com um monte de CEOs nos Estados Unidos. Abriu porta com caras importantes, o Deep Morgan, por exemplo, e abriu porta com o VP de investimento do Deep Morgan. Que me ajuda um monte, não investiu numa empresa, mas me ajudou com um monte de portas abertas com empresas que o Deep Morgan investe. Então, networking é tudo. E essa autocrítica, a gente entender, puxa, eu preciso pagar isso para ele. Para ele entender que o como que isso é importante. Para quem não me conhece, eu sou o Christian da Bossa, um cara mega médio, e eu trabalho com, desde a infância média, quando eu tinha 14 anos, passei com uma prova da Microsoft, aí fui lá para os Estados Unidos, fui do time de desenvolvimento de 95,
Redmond, lá em Washington, na Microsoft, só que eu não queria ficar lá, eu queria abrir uma empresa, voltei para o Brasil, abri uma empresa, e aí tem um timeline, isso aqui, inclusive, eu apresentei fazia parte do nosso deck de apresentação para os investidores lá fora, um timeline do que eu fiz, a história, né? Então eu abri em 95 a primeira empresa, que era do Igor, a gente estava falando, ele trabalhava com um cliente nosso, mas essa galera. Essa empresa cresceu pra caramba, em 99 a gente faturava 40 milhões de reais, a gente era líder de mercado, segmento de internet e tal, e aí a gente eu comecei a trabalhar feito louco aqui nesse momento. O que acabou acontecendo foi que, literalmente, eu estressei, fiquei mal. Tive vários problemas de saúde, aí eu comecei a procurar um pouco sobre equilíbrio, produtividade, virei instrutor de várias empresas nesse assunto. Em 2004, comecei meu primeiro livro, depois eu vim de empresas de tecnologia, fiz a fusão com outros caras, pouco aqui, eu fiz fusão com outros caras aí de tecnologia, eu fui sócio do Washington Vento, da Brasil, na Popcom Legal, que era essa empresa que a gente acabou se juntando. Depois do Washington, eu tive uma outra experiência que foi muito bacana com o Roberto Justus. Eu fui, quase ia lá para aquele aprendiz empreendedor, lembra? Mas a tríade me salvou, então. Eu tinha acabado de vender a empresa, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Sei lá. Aí eu vi o aprendiz empreendedor e apliquei para o aprendiz empreendedor. E aí a gente fez toda a seleção, tá na final, não sei o quê, e eu fui selecionado. O Roberto veio, falou, me adorei a tríade e tal, não sei o quê, e tudo foi do nome da tríade. Já dentro do tempo, então, assim, não pode ser dentro do tempo. A gente vai internacionalizar esse negócio. Foi importante, Roberto. Ele falou assim, cara, eu não vou entrar num negócio que vai ser local, né? Eu quero um negócio global, então vai ser tríade, Productive Solutions. Aí eu falei, porra, legal. Fizeram o logo, então bonitinho. E aí ele falou assim, bem, tu vai entrar, acho que não tem muitos bons projetos aqui, provavelmente você vai estar entre a final, aí assim, se esforça para ganhar. No dia que eu ia lá, para a gente literalmente assinar o contrato, eu fechei meu primeiro contrato na Tríade, que foi com a Sanofi Aventis. Projeto gigante, o dinheiro não era tão grande, mas era para 300 pessoas. E aí eu pensei assim, putz, vou para o aprendiz ou pego meu primeiro cliente que está feito na Tríade? Esses 3 dias que eu pensei, uma história que eu quase não vou contar para ninguém, foram cruciais. Caramba, o que eu vou fazer? Eu pedi para o aprendiz, ia lá, também ia me divulgar de alguma forma, mas será que eu teria conseguido o sucesso que eu teria tido na Tríade sem a Sanofi Aventis? Porque a Sanofi foi um dos primeiros grandes clientes e a gente fechou vários farmacêuticos depois. Vários graças à Sanofi. Talvez se eu tivesse perdido a oportunidade, não teria feito. Mas o que acabou acontecendo foi que um cara que eu não conhecia, virou meu amigão, o Thiago Aguiar, ganhou aquele desempreendedor, não sei quem viu, aquele cara que fazia os lenços umedecidos para cá, e ganhou. E aí ganhou dinheiro do programa, e aí o Roberto virou e falou o seguinte, cara, eu gostei do Thiago, mas não gostei do Christian, eu vou montar uma empresa para investir em vocês. Eu falei, beleza, vamos investir. Criamos a QI, que era eu, o Roberto Justus e o Thiago. O Thiago botou o prêmio dele, eu botei dinheiro, e o Roberto também botou dinheiro. E a gente falou assim, vamos investir em startups. Eu falei, beleza. Nesse inteirinho, o Roberto Justo resolveu cantar e saiu. Eu falei, eu vou cantar. Então. E aí eu ficava aqui com vergonha de falar que ele ia cantar. Que eu tinha sócio do Roberto Justo lá no estado. Aí começaram a cantar e falaram assim, você o Roberto Justo não pode. Pô, eu fiz uma palestra com ele em Brasília, nessa época, tinha umas 4 mil pessoas. Lá em Brasília, tinha o vice-presidente estava lá, o ministro e tal. E aí a gente era palestra, depois entrou o Roberto. E aí ele foi fazer um show, foi o primeiro show que ele fez, assim, lá. No YouTube deve ter. Cara, eu tava lá na primeira fileira, assim, do lado daquela época do ministro, cara. Mas o Roberto Justo cantando, meu, daqui a pouco começou a voar a calcinha no palco. Eu falei, é o show do Vando, meu. E o Roberto se realizando. Eu falei, cara, ele não pode ser meu sócio. Enfim, mas aí já era tarde. A gente já tinha aparecido no exame juntos, tirando foto, que a gente está mexendo comigo. Por causa disso, eu acho que eu nunca mais veio comigo lá na vida. Enfim. Mas aí a gente aprendeu uma puta lição. Ficou só eu e o Thiago. Achamos que éramos os donos do mundo. Aqui tinha alguns milhões na conta para investir em startups. Investimos em 5 startups. Quebramos as 5 startups. E foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Assim, caramba, que não é o dinheiro, mas aprendemos pra cacete. Erramos. De todos os tipos a gente errou. De todas as empresas a gente errou. Até Salão Natália a gente teve lá na empresa das startups. Enfim, foi um aprendizado. Me lembro pra caramba. A Tríade cresceu, a gente atende hoje, aqui no Brasil, das 1000 maiores empresas brasileiras, mais de 54% delas. Isso é bacana também, porque me dá um acesso a vários presidentes das grandes companhias brasileiras. E no mundo a gente atende 8% das 5.000 maiores globais. A Tríade está presente aqui, a gente acabou de inaugurando o escritório lá de Orlando.
que a gente tem que explicar na Orlando para a Disney, mas é um lugar onde tem maior concentração de eventos de negócios dos Estados Unidos, no volume de hotéis. E a gente também tinha uma operação na Europa, mas agora a gente vai centralizar tudo com Estados Unidos. Enfim, em 2009, eu peguei uma parte da empresa de software que eu tinha no Altria, tinha um sistema de software, e depois de um monte de proposta, eu aceitei a proposta do fundo de investimento. Eu não queria, mas o fundo chegou e eram uns caras muito parceiros, aí também a gente pode depois falar um pouco sobre isso. E nem, se você fosse me perguntar, fico sócio de um fundo de investimento, eu vou dizer para você, não, vírgula, vamos analisar. Mas a primeira resposta é não, nunca fique sócio de um fundo de investimento. Por quê? Porque eles são os vampiros. Eles vão te pedir relatórios, eles vão te encher o saco, a auditoria corre. Eu gasto muito tempo, às vezes, fazendo coisa para o fundo, que, caramba, eu falo, putz, em vez de estar empreendendo, eu estou aqui vendo planilha de forecast que não vai ser usada para nada, porque é irreal. Os caras pedem, enfim. Eu não tinha aceitado outros fundos, mas esses caras, como eram amigos, eles falaram o seguinte, Christian, é o seguinte, a gente quer investir, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. Você tem um know-how empreendedor, já fez um monte de coisa, a gente quer que você faça esse monte de coisa aqui nos Estados Unidos. A gente quer ser o primeiro fundo brasileiro a pegar uma empresa brasileira, levar para o Vale do Silício e fazer aquele negócio de lá. Topa o desafio? Eu falei, agora você me ganhou um pouco. Aí topei o desafio dos caras, eles entraram para eu abrir alguma coisa que a gente não sabia nem o que era lá no Vale do Silício. E fomos para lá, começamos a visitar, e fomos conhecer gente, não sei o quê. E aí eu dei uma palestra só, ainda no Vale do Silício. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Vale, estava eu e o presidente do fundo, que era o Roberto, e a gente chegou e falou assim, Christian, a gente não vai sair daqui sem $300 mil no bolso de investimento. Ah, vamos lá, vai ser fácil, todo mundo acha que lá tem dinheiro da Compal. E obviamente você cai na real e descobre que, meu amigo, vão tirar $10 de um americano lá, você vai sofrer muito com relação a isso. Muito. E aí acabou que a gente criou essa empresa, que foi a GoBox, em 2013, que é uma empresa de tecnologia de e-mail, que criamos em São Francisco, que também foi outra escolha. São Francisco não é bem o Vale do Silício, tá? Meia hora do Vale do Silício. Mas, o Vale do Silício é muito chato. Eu falei assim, porra, se eu vou ter que morar aqui, eu não vou querer ficar nesse lugar Palo Alto. Ou tem uma rua. Imagina você morando na costa. Só tem 2 ruas para trás. Não dá para morar em Palo Alto. Aonde que eu vou morar? São Francisco lembra Santos. E é a cidade mais legal para a gente ver nos Estados Unidos, na minha opinião, mais linda, mais bonita. Tem que se adaptar ao mindset, mas é uma cidade bacana. E assim começou a GoBox, eu fui para lá em 2013, enfiar lá o Vale do Silício, e aí começar a fazer network, conhecer todo mundo lá. O que foi bacana também, porque isso me ajudou a investir em várias outras empresas que nasceram lá. Eu faço investimento anjo, investi em um monte de empresa. Hoje eu estou com 9 startups, dos mais diversos segmentos, desde web. Isso aqui é uma empresa que a gente vende bagulho para morto, é um MVP. A gente faz crowdfunding para morto nos Estados Unidos. Tem o pessoal da Brota, que na verdade é o crowdfunding que eu entrei junto com o Fábio. Kixin, a gente faz aplicativo para celular. Arbus, que é uma empresa, essa aqui é de Dublin, conheci também lá nos Estados Unidos. Essa aqui também é dos Estados Unidos, a Termos também é de São Francisco. Farma Direto, que foi a última que eu fechei esse ano. Tem a Giga de CRM e tem um monte de Shasta que a gente faz coisa de lavanda, coisas naturais e tal. E esse ano eu vou botar mais 2 dentro do portfólio da Giga. Tem a Wallstand, que obviamente também vai estar dentro do portfólio do startup que eu gosto bastante. Tem tudo a ver com o que a gente faz. Aí tem a questão, startup, beleza. Hoje, se você pergunta assim, Christian, se você for uma startup, o que você vai fazer? Globalizar. Esquece a startup no Brasil. Por que esquece a startup no Brasil? Cara, porque o Brasil está insano, está difícil o empreendedor. Acho que sim, o Brasil perdeu muita oportunidade de desenvolver empreendedorismo aqui. E lá fora está cheio de oportunidade bombando para os empreendedores, sabe? Então, acho que a gente pode criar umas coisas aqui no Brasil, aprender com o mercado local, mas rapidamente crescer para o mercado global. Acho que essa tem que ser a estratégia. Não importa muito o que você faça, mas tudo que você faz aqui pode replicar em outro lugar. Todo mundo come, bebe e dorme em todos os lugares do mundo. Okay? A não ser que você vá para a Síria, chegando na Síria, acho que você tem oportunidade de negócio no mundo. Até na Síria você tem oportunidade de negócio, mas eu não vou querer invadir o negócio lá. Mas sempre tem oportunidade de negócio. Dubai, Dublin, eu fui para Dublin no ano passado, numa feira lá chamada Web Summit. Cara, Dublin está dizendo o seguinte, empreendedores, venham para cá. Você tem uma ideia, Dublin, se você quiser empreender lá, eles te dão para estrangeiros $300 mil, equivalente a $300 mil para você fazer a sua startup lá. Eles te dão em crédito de funcionários $150 mil para você começar a empresa lá. E eles te dão a facilidade do visto, se você for querer empreender lá. Já com o plano de negócio chegar lá, você ganha crédito no banco, você ganha visto de permanência em Dublin durante o tempo da sua startup.
Cara, eles estão pedindo para você. Não é só Dublin, não. Londres está fazendo a mesma coisa. Portugal está com um monte de incentivo para brasileiro para saltar lá. Tem um monte de oportunidade, com impostos que são muito competitivos. A gente está cheio aqui, né? Mas qual é o principal motivo de estarem dando tanto valor ao brasileiro? Pelo mindset mesmo, a capacidade... Não brasileiro, é empreendedor. Não tem a ver com a tua nacionalidade, tem a ver com o mindset. Eles querem empreendedores de qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, só Portugal que tem uma parceria com os brasileiros. O único país assim que Portugal, ele te isenta algumas coisas se você quiser abrir uma startup lá porque você é brasileiro. Tirando Portugal, as oportunidades são iguais para todas. E Dublin, se você perguntar da Europa hoje, Dublin é uma ponta. A Airbus a gente abriu lá em Dublin. A gente tem um monte de incentivo lá. É uma tecnologia de criptografia. Então, Dublin é um lugar bacana de estar fazendo isso, que não tem proteção da patente técnica disso e tal. É uma oportunidade bacana. É um baita. É claro que é triste morar em Dublin. Viu, em Dublin? Ficar lá, aquela neva, tal, não sei o quê. Eu não teria paciência para morar lá. Mas tem gente que tem, entendeu? Dublin é uma cidade legal, agitadinha, bacaninha e tal. Dá para empreender lá e ter muito benefício. Mas acho que tem que globalizar. Só que para globalizar, você tem que entender o seguinte: será que o seu negócio, a sua startup, resolve uma dor global? Pega o Uber. O Uber resolve uma dor global. Qual que é a dor? Necessidade das pessoas se transportarem e de as pessoas ganharem dinheiro. Ponto. Esse é o ponto. Claro que aqui no Brasil as pessoas encaram isso diferente. Mas lá nos Estados Unidos, cara, tem um funcionário da GoBox lá, ele pegava, ia de manhã lá de Palo Alto, ia para a GoBox de tarde, de manhã. Ligava o Uber dele, ficava lá, na volta ligava o Uber dele, tirava quase $2.000 só no trajeto que ele já fazia de casa para lá, de Uber, entendeu? Essa aqui é a pegada. Agora estão criando Uber segmentados, tem Uber para beleza, tem Uber para serviço, tem um monte de outros Uber, tem Uber para avião, pet, tem um monte de Uber legal, entendeu? Então assim, se o teu negócio resolve uma dor, essa dor pode ser global. E se a dor é global e é sentida por todo mundo, você tem a oportunidade de empreender lá fora, seja lá onde for. E é isso que a gente pode fazer um negócio pilotar lá fora. Como que eu faço para pilotar um negócio lá fora? Primeiro, o modelo de negócio tem que ser global. Tem que ter o seguinte: ok, essa dor que eu tenho, também em Dublin os caras têm, nos Estados Unidos os caras têm também. Não precisa ser o mundo inteiro. Você pode criar um país. Estados Unidos, sei lá, Chile. O Chile aqui é um país, estive no Chile também, várias vezes, é o país mais empreendedor da América Latina. Cara, o que o Chile tem de benefícios para empreendedores, vocês não têm ideia. Eu tenho um amigo lá que é o Hiroshi, ele mora lá em Berkeley, e ele toca o fundo de investimento das Chile Startups. As startups chilenas vão para lá, ele coordena o programa 3 vezes por ano. Essas startups ele apresenta para os investidores. Essas startups podem ser investidas por caras de lá, muitas delas já foram, porque o Chile é muito bem visto. O Brasil lá a gente é nada. Mas se você lá é chileno, como se você fosse europeu. Entendeu? O Chile lá é o primeiro mundo e o negócio no Chile também é muito bom. O negócio, em termos de business no Chile hoje, é muito bacana. Aí o que você faz? Faz o Brasil, o seu MVP, o seu lugar de teste. Teste o produto do Brasil, cresce no Brasil, vai ganhar um dinheiro aqui no Brasil. Tá tendo isso? Aí internacionaliza. Faz uma ponta com relação a isso. Mas usa o Brasil dessa forma. Claro que o teu produto já tem que estar pensado no quê? Em inglês. Pelo menos em inglês e espanhol. Até inglês e espanhol você está no mundo inteiro, acabou. Mas pensando nisso do começo, fica mais fácil. E aí você começa a ganhar clientes globais também. E outra, você não precisa nem sair para fora para ter clientes globais. Não estou falando que você se mudar para Dublin, para o Chile, seja para onde for. Tem um produto aqui, cria um sistema de cobrança global, onde você tem, por exemplo, sei lá, uma conta nos Estados Unidos, abrir uma conta é fácil, uma conta em Portugal. Sistema de pagamento pode ser um PayPal, deposita em dólar, deposita em euro para você. É ruim? Não, né? Então, do Brasil, mas você pode fazer isso internacionalizado, o cara não precisa nem saber que você está no Brasil. A Ginga, por exemplo, que é um CRM, a gente tem um monte de cliente vindo da onde? Europa. Europa, um monte de cliente da Europa. Recebendo em euro, montou-se a estrutura lá são nas Ilhas de Man. Eles montaram a estrutura legal da empresa, recebe nas Ilhas de Man, que o imposto lá é menor, acabou, recebe em euro. O cara nunca, o fundador da startup, nunca precisou ir lá para as Ilhas de Man no seu um dia. Foi lá, abriu a empresa, montou o banco, voltou e está tocando a empresa de lá, fatura uma coisinha em euro, que cobre as despesas de 100% do Brasil. Legal, né? Então, acho que dá para pensar nisso. Os mercados que você vai internacionalizar, tem que prospectar, porque às vezes tem mercados que são mais fáceis de entrar ou são mais difíceis de entrar. Mercados, por exemplo, como na Arábia Saudita, são muito difíceis de entrar. Muito difíceis. Israel, por exemplo,
é o mercado mais quente de startups. O meu fundo tem uma parceria com o fundo de Israel. E tem uma empresa que chama Bimbom, é uma empresa que o fundo que investiu na gente investe também, e a Bimbom está sendo levada para Israel. Mas assim, eles fazem arquitetura, um negócio que tem a ver com preços assim, de obras e tal. Israel tem um potencial para isso. Tem um monte de empresa de startup de arquitetura lá. Autodesk, por exemplo, os principais engenheiros vieram de Israel. O que acontece? Você consegue entrar lá muito fácil. Os caras não importam que é brasileiro, não importa que tem um produto que interessa para os caras. Mas como que a Bimbom sacou isso? O empreendedor começou a ver quais são os mercados que os arquitetos são quentes, que saíram a startups de arquitetura. Esse mercado. E olha só, o mindset. Muitos podem pensar assim, mas já que Israel está cheio de arquiteto, eu vou ser mais um. Essa é uma forma de pensar. Ou você pensa o seguinte, como Israel tem muito arquiteto, eu posso ir lá e me destacar. E ele pode gerar mais interesse, porque tem mais procura por um tipo de produto. E foi o que o Cláudio da Bimbom fez. Foi lá, conseguiu, acho que ele vai receber 12 milhões de dólares do fundo de Israel. A única coisa é que ele vai ter que mudar para... sei qual é a cidade que ele vai lá, mas a faculdade e tal, Tel Aviv, não sei se é Tel Aviv, acho que entre Tel Aviv e outra lá, que tem uma faculdade que é o centro de tecnologia deles. É mega power de tecnologia. E aí tem que, obviamente, ficar as bandeiras. Não é fácil. Quando eu comecei a pensar na GoBox nos Estados Unidos, eu me mudei para lá. Fui para lá, aluguei apartamento, fiquei lá, passando o dia a dia, vivendo lá, fui na prefeitura fazer coisas que... aqui a gente pega contador, meus advogados, só fazem tudo. Lá não. Tive que ir na prefeitura. Olha, vem cá, eu quero abrir empresa, tá? Como é que faz? Lá, ele ensinou, advogado. Aliás, isso é uma maior lição que eu aprendi contrate advogados. Alguém aqui é advogado? Um advogado. Advogado e o capeta são as coisas mais próximas. Não tem nada mais próximo que advogado e capeta. Cara, como a gente gastou dinheiro com advogado nos Estados Unidos? Mas muito dinheiro por causa da GoBox. Foi importante. Se a gente não tivesse consultado aqueles advogados, a gente estaria ferrado em termos de tributários, em termos de taxas, em termos de marca, tudo o restante. Foi muito importante os advogados. Até para me salvar numa situação que eu falo para vocês com a Receita Federal. Eu gosto dos Estados Unidos. Então, toda startup que eu entro hoje, eu sempre olho o seguinte, dá para te levar para os Estados Unidos? Por quê? Primeiro porque agora tem um contato bom nos Estados Unidos. Ponto. Tem caras com muitos milhões no bolso que podem investir em algumas startups. Eles não podem investir na minha, mas podem investir em outra. Tem um ali, por exemplo, que a gente está levando para lá e o Gary vai botar, acho que 3 milhões de dólares na startup. Show. Então, tem caras que podem fazer upscale lá nos Estados Unidos. Terceiro, é um país seguro para mim como investidor e para quem está lá. Você não vai ser processado. Aqui, por exemplo, se você investe numa empresa com pessoa física e você sofre o processo de um funcionário para startup, qualquer besteira, e tem gente que é especialista em... Eu tive uma startup, contratou um cara, o cara ficou 4 meses e entrou com o processo. Quando foi ver alguns advogados levantaram, eu falei assim, cara, ele fez isso com todas as empresas que o cara entrou. É máquina de processo. Então, no Brasil, se ganha dinheiro com isso. Nos Estados Unidos também. Mas lá não se repete, os juízes são mais pertinhos. Mas aqui, máquina de processo. E você pode ter na pessoa física seus bens. Se você não tiver uma proteção patrimonial, você pode ter os seus bens retirados, né? Porque as pessoas são ingênuas também aqui no Brasil. O cara tem 2 casas, 2 carros, tal, então a pessoa física porque o cara tem um IR grande. Você é um trouxa. Na verdade, que qualquer coisa que acontecer vão direto em você. E você tem que fazer blindagem patrimonial. Isso um advogado pode fazer para você. A tua empresa não precisa ser grande para você fazer isso. Você pode ter uma startup que fatura 10 mil no ano. Você já deveria ter uma blindagem patrimonial. Isso é importante de você entender. O advogado, vocês podem perguntar para ele coisas como isso. Se querer criar uma holding, essa holding entra nas empresas. Até o teu carro, meus carros estão tudo na empresa. Primeiro que você não toma mais multa. Fantástico. Só isso já salvou a minha vida. Entendeu? Segundo, você tem benefícios fiscais. Você faz um leasing, por exemplo, do carro, você fala, mas, pô, fui pagar a vista. Mas, meu, seja inteligente, faz um leasing. O que você abate de imposto do leasing, às vezes é a parcela do carro, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, consulte um advogado. Eu sou advogado, não gosto de advogado. Mas eu preciso de advogado para fazer isso acontecer. Então é isso que a gente tem que fazer. Achar mas assim, pô, mas como que eu faço isso? Eu não sei. Aí eu falo para os advogados, ache um jeito legal de eu não ser preso para fazer esse negócio acontecer. E eles vão seguir isso. Eles acham e acabou. E você paga por esse conhecimento. Ponto. Acha um advogado. E nos Estados Unidos isso é bacana. Por quê? Qual o dispositivo de lá? A cultura americana é parecida com a nossa. Na verdade é o seguinte, a gente colocou a cultura americana, na verdade, então a gente não sente muito. Né? Você vai para Orlando, para Miami, tô em casa. Você não sente em casa, só que mais seguro e mais organizadinho, sem burocracia? Beleza, porque a cultura é próxima. Acontece isso mesmo. Receita em dólar.
com o dólar chegando a R$5, hoje fechou 4,44 de mercado de câmbio, né? Amanhã eu estou indo para os Estados Unidos, eu falei, caramba, que absurdo, né? Os Estados Unidos é porta para o mundo. Você está lá, você está no mundo inteiro. Por quê? Porque as empresas, os caras ganham credibilidade estando no mercado americano. E te permite abrir clientes para o mundo inteiro. Tem muita empresa que não está nos Estados Unidos, israelenses, por exemplo, os caras não estão, abrem lá e simplesmente você acha que é a empresa de lá. Um monte de empresa que está comprando de lá. Você tem acesso a QI, caras muito inteligentes lá. Tem a faculdade, por exemplo, a gente chegou lá com a Robotics, eu fui direto para Stanford. Falar com os professores de inteligência artificial de Stanford. O Christopher Manning, que é o cara que criou algoritmos dentro do Gmail. O cara é um gênio matemático, tem PhD e um monte de coisa. Você pegou lá do cara, o cara falou, pô, faz isso, faz isso aqui, vou te indicar um aluno para virar teu estagiário aí. Aí eu falei, beleza, fui lá, indicou o cara, fui entrevistar o cara. Aluno do segundo ano do segundo semestre de Stanford, de inteligência artificial. O cara muito bom, puta programador, inteligente e tal, 17 anos. Beleza, quanto você quer ganhar? $120 mil por ano. Segundo ano, 17 anos, segundo semestre. $120 mil por ano. Vamos negociar, beleza. Ok. Começamos um namoro. Tá fechado assim, não, eu tenho outras propostas que eu vou analisar. O cara me cozinhou uns 10 dias. Foi aprendizado também. Aí chegou, no último dia, eu disse, não, vamos conversar. Aí ele falou assim, eu estou entre a sua empresa e outra. Ele falou que a outra estava dando, eu falei, tá bom, mas vou cobrir isso também para você, toda sem participação. Ele falou assim, uma pergunta, a sua empresa tem frutas? Assim, como assim frutas? Assim, sei lá, no final do dia vocês servem maçã, banana? Aí eu falei, não, porra, você vai comprar no supermercado do lado, né? E assim, então, obrigado, eu vou ficar com a outra, porque a outra me oferece frutas já embutidas no pacote. Aí fiquei com essa cara, assim, de banana. O moleque estava na cafeteria, levantou, obrigado, o outro me oferece frutas. Levantou, me deixou lá, tomando meu café, e eu fiquei lá, acabei o café, falei, pedi um cara importante, tinha uma banana, literalmente. Mas tem acesso a cara inteligente. Às vezes a gente não tem o cara, mas a gente usa o cara para ser um consultor nosso, sabe? Usa o cara para fazer as coisas acontecer. Tem outro que eu conheci também, que é o David Sandel, que é o cara que criou o Trulia, e vendeu o Trulia por 600 milhões, né? Criou um monte de inteligência artificial. Ele é um cara bacana, mas só que ele é meio estrelão. Ele já chega de skate, sabe? Um cara, 42 anos, mas parece que não cresceu, sabe? Parece que tem 18. É o David. Mas é um cara muito inteligente em inteligência artificial. E investiu em várias startups de e-mail. Tem um cara que eu não consigo contratar, mas é um cara que me ajuda. Às vezes, ele diz assim, eu tô com esse problema aqui, o que eu faço com isso? Assim, fala com esse cara, eu vejo isso aqui que você vai resolver. Acabou. Me ajuda, acessa esse pessoal. Obviamente que lá você tem capital, os Estados Unidos tem muito capital. Para quem está preparado, para quem... Vocês terem uma ideia, só o Band of Angels, um grupo de anjos, investiu no ano passado quase $150 milhões em várias startups. Um só. Você tem 6 lá em São Francisco. Talvez até mais, mas os principais são 6. É muito dinheiro que o cara tem. Tem bilhões de dólares em fundos. Os fundos não sabem onde investir. Assim, a Uber ganhou outra coisa. Investimento não significa que o cara está rico. As pessoas assim, nossa, investiu 3 milhões na minha empresa. O cara fala, nossa, ele agora tem 3 milhões de reais. Mas o brasileiro pensa isso, o americano não pensa isso. Mas eu descobri que o brasileiro pensa isso. Quando você vê lá na TV que, investiram 30 milhões de reais no Easy Taxi, você fala, nossa, o cara do Easy Taxi está rico. Não, senhor, eles investem o dinheiro na empresa, entendeu? Não vai para o bolso do cara. O cara continua dentro do labor, não pode mexer nesse dinheiro. Isso é auditado, ele não pode investir em fundos de risco, tem que investir num CDBzinho com esse dinheiro, vai botar o dinheiro em risco de investimento, não pode, não tem restrições. Então não é porque investir. Investimento significa riqueza. O que significa que quando o cara ganha dinheiro, ele vende alguma coisa. O Easy Taxi vendeu a participação dele, beleza, aí alguns ganham dinheiro. Outros também não ganham tanto, mas em geral se ganha alguma coisa. Lá, o empreendedor é o herói. O Obama faz questão de dizer isso. É uma bandeira mesmo dele, sabe? Aqui o herói, pra gente é quem? Bombeiro e policial. Né? Não é bombeiro. Bombeiro, herói. Lá é empreendedor. Lá fala, nossa, empreendedor, caramba, que legal. O empreendedor tem essa máxima do herói. Aqui o empreendedor é o quê? O coitado. Não é problema. Mas é para empreender, nossa. Você vai passar. E, gente, às vezes você vai lá no oculista,
fazer o check-up. Aí a mulher pergunta assim, qual é a sua profissão? Assim, empresário. Assim, não, profissão. Empresário é profissão. Assim, não, você não é engenheiro, médico, nada. Não, eu sou empresário. Essa é nova para mim. Vou falar na porra da ficha. Lá, tudo é muito fácil. Facilidade de gestão, tudo. Você tem uma ideia, contratar pessoas. Quando eu fui lá contratar para a GoBox, eu fui no Zen Payroll, que agora é Gusto, coloquei os dados da empresa, e aí o que aconteceu? Deu o CPF, que é o Social Security do seu funcionário. Quanto ele vai ganhar? Você vai pagar imposto a tanto? Tem algum bônus, algum benefício? Tem. Pô, funcionário contratado. Já fizemos toda a papelada no governo, e todos os impostos comprados. Tá bom. Hoje eu recebi um e-mail da Gusto, dizendo o seguinte, olha, nós já enviamos para a Receita Federal, todos os impostos, já está tudo feito. Se você quiser uma cópia, clica aqui, mas a gente recomenda que você deixe isso digital. Fácil, né? Fácil. Aí fui demitir, a gente demitiu uma pessoa lá. Como que eu demito? Vou no Gusto, pego o funcionário, do ladinho tem um botão. Aumentar e demitir. Demitir, até quando que essa pessoa trabalhou, tal data, o cálculo é esse, posso pagar? Pode, acabou, não tem nada. Demitiu. Um clique. Incrível. Claro que não é tudo coisa boa. O que é coisa ruim? Primeiro, idioma. As pessoas sofrem um pouco no idioma do inglês. Sofrem um pouco, e aí a gente tem que falar, pô, o inglês é essencial. Eu me arrependo de não ter feito meu intercâmbio lá quando eu tinha 14 anos, que minha mãe queria que eu fizesse. Mas eu sofro, às vezes, hoje o meu inglês já é fluente, eu falo muito bem, mas assim, as pessoas sofrem com relação ao idioma. Eu vejo muito brasileiro indo lá, tem capacidade e tal, mas tem um inglês macarrônico, os caras não te levam a sério. Não te levam a sério porque eles acham que você não vai conseguir liderar uma empresa. Pelo simples fato que eu tenho um pessoal, uma startup bacaninha lá de BH, que faz software de educação, eles fazem um negócio para mobile e tal. E, meu, os caras que estavam lá, vendo a apresentação do cara, estavam do meu lado, os investidores, que assim, meu, sou louco para investir numa empresa dessas. Mas, cara, esse cara nem fala inglês, não dá para investir na dele. E olha que eu gostei. Investidor. Se o cara falasse bem inglês, com certeza esse cara ia talvez receber investimento desse cara. O idioma pega bastante. O custo é alto porque está em dólar. A gente não pode pensar em real dólar. A gente tem que pensar no custo lá, que lá o custo realmente é mais interessante. Claro que nas cidades, como São Francisco hoje, é a cidade mais cara dos Estados Unidos, é mais cara que Nova York. Então, uma ideia, um hotel chuleiro lá, um apartamento. O apartamento que a GoBox alugava lá para mim tinha 48 metros, 50 metros, um estúdio. 50 metros, o estúdio, mobiliadinho, tal, nada demais, um lugarzinho razoável, não dava para ver mar, nada disso. Não tinha garagem. A gente pagava o pacote com TV, internet, tudo, $5.000 sem contar os euros. A garagem era mais 500. $5.000 por mês. Mas se você for pegar um hotel lá, uma diária de um hotel fuleiro, 3 estrelas, $300. Mesmo hotel em Nova York, $250, mesmo hotel em Orlando, $70. Então depende. Orlando agora, a Disney, ela acabou de montar o Disney Tech Center em Orlando. O que é isso? A Disney é desenvolvimento de jogos e de tecnologias de entretenimento. Está pegando startups estilo Netflix, sabe? Quer criar os próximos Netflix e empresas de games. Montou uma estrutura do tamanho de mais ou menos uns 3 campos de futebol e vai escolher 100 startups para botar $2 milhões em cada startup. $200 milhões de investimento da Disney, com potencial de crescimento até 15 milhões para cada startup. Na própria Disney. E os caras lá. Então agora está migrando um monte de gente lá para Orlando que desenvolve jogos, que desenvolve tipo de coisa para tentar entrar nessa história do Disney Tech. O imposto é alto lá também. A gente fala assim, é um país bacana, tá? Mas o imposto é alto. O imposto é pesado. Mas também é uma vez só. Você paga lá, depende, e aí não dá para falar de imposto aqui. Por quê? Vai variar de estado para estado. Por exemplo, a gente está na Flórida, com a tríade, tem a GoBox na Califórnia. Os impostos completamente diferentes do outro. Onde você mora, se eu, por exemplo, ficar 6 meses em São Francisco, passar 5 meses na Flórida, eu pago os impostos de renda baseados na Califórnia. Se eu inverter, eu pago na Flórida. A diferença é de 9% no imposto de renda para o outro. Ou seja, pega pesado. Muita gente fala assim, eu quero virar... quero ter o meu green card lá para os Estados Unidos. Cara, o green card é uma roubada gigantesca para quem vai viver a vida aqui no Brasil, vai receber dinheiro ainda aqui no Brasil. Você alugou, por exemplo, um apartamento aqui no Brasil. Se você tem um green card, você é global payer. O que significa um global taxpayer? Você paga imposto no mundo inteiro, não importa onde você esteja. Então, olha só, eu tenho um green card. Eu tenho aqui lucros e dividendos das empresas.
Quando eu pego esse lucro de dividendo, o Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos, certo? A gente já pagou imposto na ponta. Então, o dinheiro do lucro da empresa vem direto para o empresário. Tudo bem? Os Estados Unidos cobra até 30% desse teu capital. Não importa, mas é que eu já paguei imposto, não importa. Porque nos Estados Unidos os dividendos são tributados. O Brasil é o único país que não cobra imposto de dividendos para empresas. Isso, obviamente, tem que mudar. Isso é errado. A gente deveria, isso, tributariamente, é errado. É errado. A gente sabe que deveria pagar alguma coisa. São 7, 8, 10%. Não que eu ache que a gente deveria pagar mais imposto para a porra do nosso governo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, em termos de estrutura tributária, o correto é o empreendedor pagar também aqui. Criar um paraíso fiscal. O Brasil virou um paraíso fiscal. Você cria uma empresa aqui, distribui lucro direto, você não paga nada. Eu vou brincar, você paga, não importa onde você esteja. Então, nem sempre tem que pensar bem essas alternativas. Nos Estados Unidos, eles se consideram the best. Nós somos os caras. Mas isso aí, vocês fizeram inteligência artificial no Brasil? Nossa, tem alguém que entende disso lá? É mais ou menos assim. Nossa, mas nós somos os melhores. Os caras são às vezes uns tontos, mas eles se acham os melhores. Eles têm a síndrome do the best. E a gente tem a síndrome do vira-lata. A gente sempre é estrangeiro, ó. A não ser que você traga resultado. Sou estrangeiro, mas olha, fiz isso. Nossa, legal. Eles não se importam com a nacionalidade. Por isso que tem tanto indiano lá dando certo. Porque o indiano, vários indianos deram resultado. Então o que acontece? Eles já criaram um mindset de que o indiano é um cara bom, gera resultado, então respeita esse cara. Mesma coisa para o Brasil. Você vai lá, deu resultado, o que eles vão falar? Pô, legal, bacana, esse cara deu resultado. Não importa a tua nacionalidade, a partir do momento que você gera resultados. Mas antes disso, a sua nacionalidade vai ser levada em consideração. Isso é um pepino grande. Os concorrentes são grandes, rápidos e são competentes. Totalmente inverso aqui no Brasil. A gente tem concorrente que clona, estraga o mercado, e aí ninguém vai ganhar dinheiro. Lá não. Os caras te copiam, melhoram muito o que você já fez, e ganham dinheiro, você fica com raiva porque você não pensou na ideia dos caras. Então lá, não adianta querer entrar, vou entrar com o meu produto lá e acho que vai acontecer. Não, no dia seguinte tem cara de copiando. No dia seguinte tem cara de copiando. Quando a gente começou a Cabobox, a gente tinha uma ideia de juntar todas as mensagens de Facebook, Twitter, LinkedIn na mesma box, junto com o teu e-mail. E, tipo, se você recebe uma mensagem do Christian via Facebook, via e-mail, eu agrupava na mesma thread. Incrível, né? O inicial era essa. Fui lá, fizemos isso, tal, não sei o quê. Deu uma semana, o Facebook me cortou o acesso. Ah, não, vocês estão tirando os usuários das plataformas. Fui lá, conversei com o pessoal do Facebook, estava não pelo jeito, tiraram. 2 semanas depois, o Facebook acabou de comprar uma empresa que fazia exatamente a mesma coisa e emplacou ele na plataforma. Literalmente, os caras do Facebook falaram, por causa de vocês, a gente cortou o acesso, não deixou mais ninguém competir, e a gente comprou alguém que já estava fazendo americano, que já estava com tração, e colocando no mercado, por $300 milhões. Então, assim, são rápidos, são ágeis, e não é uma coisa de um mês, semanas. Os caras são muito grandes. E investir fora, ninguém... Aí a ilusão também. Nenhuma empresa, nenhum fundo, nenhum anjo vai investir no Brasil. Ah, eu sou empresa brasileira, eu vou botar dinheiro, eu vou te dar em dólar, e você faz aí, e beleza. Não. Para eles investirem aqui, tem todo um esquema de hedge, de funds e tal, não sei o que, eles vão fazer investimento. Não adianta você querer ir lá e falar assim, ah, olha, minha empresa está no Brasil. Leva lá e fala, bota $100 mil na minha empresa. Isso não existe. Se quiser fazer, você vai ter que abrir uma empresa nos Estados Unidos, transferir os direitos da sua empresa para os Estados Unidos, fazer parte lá das regras e investir lá, porque eles são protegidos. Ninguém investe no Brasil. Ninguém. Tem um caso, até hoje, de fundos, a não ser fundos que investiram atrás de fundos que investem no fundo, mas é um fundo brasileiro que recebeu capital externo. O fundo que investiu na gente tem capital americano também. É um fundo brasileiro americano. Tem capital, mas a partir daí veio do fundo, não do fundo americano. Então não é simples receber capital dos Estados Unidos, por mais que as pessoas achem que é. Outra vantagem americana, em 2 dias a tua empresa está funcionando. Você vai nesse site aqui, ó, l5.com, vem aqui, formar uma LC, dá o nome, eles fazem o registro, acabou. A empresa está operando, você pode emitir nota fiscal. Tem a LC, mas tem várias outras. Isso aqui já é um padrão. Na verdade, se você quiser criar, eu recomendo que pegue um advogado. Se você pagar o Expedition Tax, em 2 horas a sua empresa está operando. Outra coisa, as leis trabalhistas lá apoiam quem? Os 2 lados. O empreendedor e o funcionário. Olha só, isso aqui está do Standard.com. Olha só, se o cara ganha $95 mil, lá é sempre anual, né? No ano, 60 mil é o salário dele. Os 9% é imposto. Perdão, imposto não, tá aqui, ó. É 9%, que é 3, mas isso aqui deve ser durante Nova York. Isso aqui é imposto. Acabou. Você vai pagar uns, depende do estado, mas mais ou menos 15, 20% a mais do que o cara ganha.
E o funcionário tem toda uma série de coisas interessantes também, depende de proteções. Não tem férias lá. Não tem férias. Férias é um conceito brasileiro. Não brasileiro, é mundial, é assim. A nossa cabeça, a gente já, nossa, você não tem férias? Eu falei, nossa, você tem férias? Diferente do mindset. Eles têm 5 dias de férias que obrigam oficialmente. Dia 1º de janeiro, Natal, dia 25 de Natal, 4 de julho, Thanksgiving, e aí algum estadual, provavelmente. Tanto que quando eu fiz o acordo com meus funcionários lá para dar 15 dias para eles de férias, nossa, todo mundo adorou. Nossa, 15 dias, que show, não sei o quê. Mas, em geral, os caras não dão. Claro que tem empresas que fazem acordos que dão 30 dias, eles dão até 60 agora, mas isso já é um plus. Lá não tem férias. Não tem 13º lá. Não existe o 13º. Lá é o seguinte, você gerou resultado, ganha uma participação nos bônus, ganha uma participação no lucro da empresa. Ou até um stock options, tem uma parte das ações. Tem funcionários lá que tem stock option dentro da empresa. Então, é isso que funciona lá. E todo mundo é feliz, a economia gira e a coisa funciona. Aqui a gente tem lá sindicato, essa foi uma outra experiência que eu tive lá. Abri a empresa, não sei o que, recebi uma carta, eu tinha que comparecer na porra do sindicato. Falei, putz, ferrou. Porque quando eu abri aqui é do Sindipd, aqui é do Sindipd. Já foi. Você era do sindicato mesmo ou você era funcionário? Não, era funcionário. O Sindipd que é o Sindmáfia. Né? Qualquer sindicato aqui é meio máfia, né? Porque ele pega uma grana do funcionário e você não vê essa grana de volta, né? Você tinha um esquema até de você pagar um dia lá e você não precisava aparecer lá no sindicato. Olha lá. Tem esses esquemas. Abri a GoBox aqui. Abrimos aqui, tá o SA, aí veio o cara do sindicato. Aí, o que você vai fazer? A gente vai fazer um protótipo de um produto e tal. Quanto vocês vão faturar? Nada. Primeiro e segundo ano é só despesa. Muito investimento. Ah, legal, você vai ter que distribuir lucros. Eu falei, então, mas não tem lucros. É só despesa. Milhões de despesa. Ah, então, você vai ter que distribuir lucros. Eu falei, peraí, me ajuda a entender. Se eu não vou ter faturamento, porque eu não vou vender, eu não vou ter lucro. E de onde que eu vou tirar o lucro? Ele assim, inventa um. Juro por Deus, o cara me falou isso. Aqui, na mesa, falou. Como assim inventar? Inventa um lucro, faz de conta que você ganhou 100 mil de lucro, distribui para os funcionários. Senão, você pode ser autuado. Esse é o sindicato. A gente tem aqui. Aí recebi a carteira do sindicato. Foi basicamente uns 3 meses depois que eu tive essa piadista aqui. Fui lá, os advogados do sindicato, não tem jeito, eu tenho que fazer isso mesmo, então, fui lá, recebi a carteira do sindicato, fui no sindicato lá de São Francisco. Sentei lá, o cara ficou me esperando. Fui lá, dei meu nome e tal, ele marcou a reunião para as 3, eu cheguei umas 2h45. 3 horas de ponto, o cara me atendeu. Falei, pô, vem a observação de novo. Me conta sua empresa. Contei a minha empresa. Me conta um pouco de você. Legal. Nós somos o sindicato dos desenvolvedores aqui do Vale do Silício, estamos aqui para te ajudar. Como você está começando, a gente não vai te cobrar nenhuma taxa sindical durante os primeiros 2 anos, ou até você ter mais de 100 mil dólares de faturamento. Quando você tiver, a gente cobra alguma coisa. Como você não tem escritório, te recomendo esses 3 aqui, porque a gente paga 30% do seu escritório. E se você quiser contratar funcionário, me dá o perfil que a gente ajuda a contratar e negociar um salário melhor, como você está começando. Eu olhei assim, para pegadinha, né? Pô, até escrevi um texto sobre isso lá para o meu blog da Exame, porque, cara, muita diferença. E aí, igual os sindicatos vieram, eu olhei, deixa a foto, não sabe. Não tirei o texto, tá lá. Mas, olha que diferença de mindset. Na verdade, lá o cara te ajuda. O cara do sindicato ainda me ligava, me ligou umas 3 vezes no ano, para perguntar, tá precisando de alguma ajuda? Ó, tá chegando perto da parte de taxas. Sabe o que ajuda aí pra gente fazer a tua estratégia de taxas melhor? De graça, você não vai precisar pagar nada. Bem diferente, né? Aqui no Brasil o cara foge do sindicato, né? Nos Estados Unidos tem vários tipos de visto. Né? O tradicional é isso aqui, o B1, B2, que é o de negócio turismo. Negócio significa que você vai trabalhar. Negócio significa que você vai lá fazer uma reunião com alguém, vai fazer um curso lá. Né? Agora, exatamente dia 31 de dezembro, a imigração americana mudou as regras deles. O que estava acontecendo? Teve uma imigração muito grande de brasileiros lá e outros povos. Então, eu quero entrava lá com visto de estudante, ou fazer um curso de inglês. Mas depois de estar lá no curso de inglês, estava ele, a mulher e o filho. Ele matriculava o filho numa escola, e ele e a mulher estavam fazendo curso de inglês. 50 anos, depois de 6 meses, o cara estava no curso de inglês ainda. Aí o cara sai do Brasil, sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, passa uma semana aqui e volta para continuar o curso de inglês deles. O filho na escola lá, com uma casinha alugada, coisa do tipo. Esses caras não estão mais entrando. Tem uma norma agora que o agente do coisinha pode barrar. Eu tenho um amigo meu, super amigão meu, que está nessa situação. Ele foi agora, finalzinho do ano, voltou para o Brasil, dia 19 de dezembro, voltou, ficou aqui no Natal, para passar da família. Ele, a mulher e o filho, deixaram a casa tudo lá, voltaram agora
segunda-feira para os Estados Unidos. Chegando lá, eu disse assim, você não vai voltar? Não, mas todas as minhas coisas estão aí, meu carro está aí, vamos ver. Nasceu, volta para o Brasil. Voltou para o Brasil, chegou aqui no consulado para reclamar, o visto dele foi revogado. Dele e da mulher e do filho. Não pode entrar nos Estados Unidos. Roupa lá, casa lá, carro lá, dinheiro lá no banco, ele não pode mais tirar e movimentar, porque foi caçado por tudo. Senão, não pode. Ou vai do jeito certo, ou não vai do jeito certo. Qual o jeito certo? Existe essa daqui, ó, transferência de executivos. Você abre uma empresa lá, filial da sua aqui, você pode pedir a transferência de você como executivo da sua empresa lá. Mesmo assim, os caras vão olhar. Será que não tem ninguém que tenha esse perfil aqui para tocar isso? Por que precisa ser você? Mas, em geral, eles liberam. Só que esse visto aqui tem um problema. Você não pode se ausentar dos Estados Unidos por mais de, acho que 2 semanas, se aumentar para 3 semanas no ano. E as pessoas não sabem isso. Só descobrem isso quando o cara vem aqui ficar com 1 mês, quando chega lá, o visto foi revogado porque ele passou mais tempo fora. Não existe. Tem outro visto, que é o visto do EB5, que é o visto do investidor, que é o do Flávio Augusto. Você vai lá, paga $500 mil para o investimento, você ganha o seu green card. Você ganha o seu green card não automaticamente, depois de 2 ou 3 anos. Só que o governo americano é espertinho. Eles pegam esses $500 mil e fazem você investir, por exemplo, num hotel construindo em Montana, no meio do nada, um hotel lá, e esse dinheiro só vai voltar para você dentro de 5 a 10 anos. Uma taxa de juros de 0 ponto alguma coisa ao ano para você. Então, tem que jogar $500 mil no lixo e só ver daqui a alguns bons anos. Ok? E esse aqui é legal. Se você for um professor universitário, tiver a empresa está bombando aqui, você pode pedir um O1, que é um visto de habilidades extraordinárias. Se você gerou resultado. Esse é um visto que os Estados Unidos te convida para ir lá. Assim, pô, esse cara me interessa para os Estados Unidos. Pelo que ele gerou aí no país onde ele está, e me interessa trazer esse cara. Eles vão te convidam. Esse é um visto onde você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Te dá direito a pedir o green card depois de 2 anos, e é um visto de 5 anos de residência. Você pode residir durante 5 anos, e depois ele renova automaticamente a cada 12 meses. Só você ir lá e pedir a renovação, mas depois de 3 anos, esse visto já te dá direito ao green card. Também é uma outra opção para quem quiser ir para lá. Capital. Capital, seja aqui, seja nos Estados Unidos, o que você vai ter que fazer? Seja para um anjo, seja para um fundo de investimento, seja para uma aceleradora, mais ou menos, né? Mas fundo hoje de investimento, você vai ter que ter uma história. Quem é você? De onde você veio? Qual a experiência que esse mercado está fazendo? Não adianta hoje, tem muita empresa no Brasil, muita. Eu vou participar da Campus Party esse ano e eles mandaram as empresas para selecionar, que eu quero ver lá para mentorar. Vou selecionar 5 empresas. Eu fiquei de cara com quanto tem de empresa. Aí vou lá ler a história do empreendedor, cara, muita gente não tem história nenhuma. Qual que é o cara que eu vou? O cara tem história. O cara tem história, ele diz para mim assim, tipo, mesmo que seja uma história de fracasso, vai quebrar 3 empresas, mas ele já aprendeu alguma coisa com isso. O cara tá lá, brand new, ou ele tem uma empresa muito show de bola, com um produto muito show de bola, ou não é o cara que eu vou olhar. E os investidores olham isso. Os fundos, por exemplo, o fundo de investimento que investiu na minha empresa, que eu faço parte do conselho, e às vezes quando eles vão trazer uma startup para investir, o porte deles é o seguinte, qual é a história do empreendedor? Essa puta, não é a história tesão, então nem vê. Já tiram, não querem nem ver o produto. Porque não é a empresa que faz a coisa acontecer, o que faz é acontecer o empreendedor. Pouco importa o produto. A história vem primeiro, depois você cria um produto. Quando esse produto começar a ter uma atraçãozinha, ou seja, começar a ter 1, 2, 3 clientes, e aí você vai começar a crescer, aí vai fazer um plano para buscar investimento. E aí vai primeiro aonde? Vai procurar anjo primeiro. O anjo te dá credibilidade para o investidor maior. Porque o anjo é o cara que vem, aporta no dinheiro. Depende de quanto. Tem anjo hoje, tem a Brota, que é a empresa que eu faço parte aí. Você vai lá, põe a tua ideia lá, põe o teu plano de negócio, e você fala, estou captando $300 mil. Tem anjo que vai botar R$1.000 lá. Entendeu? Vai botar R$1.000 aqui no negócio. Tem uns que vão botar 30, outros vão botar 50, outros vão botar 100. Depende. E aí o que acontece? Esses caras vêm e você cria, às vezes são caras que podem trazer network. Às vezes eu entro em startup e o cara, eu não entro com dinheiro às vezes, o cara chega assim, não, eu quero só usar o teu network. Eu quero chegar nesse cara. E eu quero, se me dá 1, 2%. Eu vi que o negócio decolou, vou lá, faço um aporte de capital. E aí eu ganho 1% a mais se a empresa me interessar. Melhor fora para mim, porque eu sinto a empresa, sinto a progressão, sinto o empreendedor, e aí eu posso investir com mais afinco. Para fazer o quê? Levar lá para frente. Eu não vou pegar uma empresa que está começando, que eu não sei se vai acontecer, e vou botar essa empresa na mão do Gary, do americano, do Mamante, de um fundo de investimento. Por quê? Porque me queima junto. Deixa ter progressão, deixa ter história, deixa ter alguma coisa, aí isso vai junto. E os fundos olham muito bem quando tem anjo.
muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quanto tempo demora, mais ou menos, em média, das startups para chegar ali e ter sucesso com os anjos? Super variável. Às vezes você demora 1, 2 anos, às vezes você demora meses aqui. Tá, Super variável. Teve uma que foi a startup que eu participei mais rápido. Eles faziam um software para monitorar se você estava sendo traído ou não. Eles instalavam software e faziam um score de traição. Não era nem um produto comercial ainda. Era simplesmente um protótipo. Eles criaram um sistema de BI, instalava na máquina do usuário e via se a potencial de traição, se tinha outra conta, não sei o quê. Eu achei a startup legal, eles fizeram o protótipo em 4 meses. Eu entrei na startup, acho que eu botei, na época, 70, 80 mil reais na startup. Trouxe mais 2 caras juntos, botaram também dinheiro nesse período de tempo. Deu 1 ano, essa startup foi vendida para a Symantec nos Estados Unidos. Um dos investimentos mais legais que eu já fiz. Foi para uma grande empresa e o produto nem chegou a ser lançado. Foi assim, nas entrelinhas, entendeu? Super variável. Tem startups que... Eu acho assim, a startup que chega ali para pedir dinheiro aqui, tem que ter um produto. Tem que ter um produto, tem que estar rodando. Isso vai demorar, às vezes, 6 meses a 1 ano. Entendeu? Aí a startup cresceu, ó, tá aqui no anjo. Cresceu. O que que crescer? Conseguiu 3, 4 clientes, está faturando, está perto do break-even, ou seja, está equilibrando as contas já, aí é o momento de ir para o fundo. Porque aí você pega capital para fazer o quê? Crescer. E não capital para pagar incêndio. Ou para desenvolver produto. Erros nesse processo. Primeiro, esse foi um dos que eu aprendi. O próprio Google. Quando veio o Facebook e me ferrou o produto, eu não tinha mais produto, tinha Vaporware. Vaporware, dinheiro investido, um monte de funcionário na empresa, o que eu fazia com esse povo? Eu não sabia o que fazer. Eu passei uns bons meses sem saber o que fazer. Vaporware, torrando um monte de investimentos durante o mês. E eu falava pro fundo, cara, a gente vai ter que queimar dinheiro aqui, não vai ter jeito. Queimamos dinheiro pra cacete. Até que a gente falou, não, agora vamos demitir o pessoal, e aí vamos reestruturar o produto para fazer o novo lançamento. É assim que acontece. Um você ganha, outro você perde, tudo é aprendizado. As pessoas às vezes falam assim, vou criar um produto. Ele já pensa no carro, então ele vai entregando uma roda, ele entrega 2, o cara não consegue usar isso aqui. É Vaporware, é vapor, é software que não existe. Esse é o errado. Mas o certo é isso aqui, ó. Entrega primeiro um skate, aí põe uma bandeira no skate, vira uma bicicleta, vira uma moto e vira um carro. Isso é uma progressão, isso é um mínimo produto viável que vai desenvolvendo e vai crescendo com o produto. Isso aqui não. Isso aqui é esse cara, do Henrik Kinberg. Genial essa imagem. Mostra que às vezes as pessoas querem fazer o quê? Vaporware. Isso aqui. Eu cheguei a fazer Vaporware. Fiz Vaporware. Mas Vaporware não vende para ninguém. Você nem se empolga com Vaporware. O que mais? Esse é o mais importante. Dinheiro nunca é solução. Dinheiro, inclusive, é o problema. Tem um amigo meu, um colega, neuralmente. Startup tal fazia parte dele, muito pequenininho. Eles, puta com uns caras importantes. Esse cara ele era do TI do Bradesco, depois veio outro cara do TI do Safra, depois tinha outro cara que era o sócio da Mesbla, uma startup super capitalizada, que eles faziam meio de pagamento. O cara ligava no telefone para a rua mesmo. Em vez de você usar uma maquininha, por exemplo, do UOL, da vida, essas maquininhas de Visa e tal, você liga para o telefone, passa para o teu cliente digita o código do cartão dele no telefone, já pagou. Então imagina isso para o cara que está na praia vendendo picolé, entendeu? Que não tem uma maquininha. Qualquer celularzinho não precisa ser smartphone, qualquer celularzinho besta. Baita no negócio, ganharam a DirecTV de cliente, faturando 12 milhões na época, receberam um aporte de 15 milhões de reais do fundo, e depois receberam um segundo round de aporte de mais 10 milhões de reais. Totalizaram 25 milhões de reais de aporte. Em 3 anos a empresa cresceu. A empresa morreu. Quebrou, totalmente quebrou. Dívidas, mais dívidas, mais dívidas. O fundo foi, pagou. Ou seja, faltou dinheiro? Não. Dinheiro, gestão. Nunca é problema de dinheiro. Se vem você fala assim, eu preciso de 50 mil para sobreviver, mas nunca vou investir nesse cara. Porque hoje é 50 mil. Daqui a 6 meses vai precisar de mais 100 mil. E é só crescimento de capital. Se a empresa não aprender a sobreviver sem capital, quando tiver capital, ela vai queimar o capital. E ela não vai usar o capital porque precisa, que é crescer. Se você usa o capital para se manter, você não precisa de capital. Você precisa de emprego. É muito diferente o processo. Muito diferente o processo. Dinheiro nunca é solução. Se a empresa 1 precisa de capital para se manter, é uma empresa que lá na frente vai te dar dor de cabeça, vai precisar de mais rápido, mais rápido. Os meus principais erros de investimento em startups que eu errei foram as empresas que eu investi, porque eu salvei o cara. Sabe aquela coisa? O cara precisa disso para sobreviver mais 6 meses. Bota lá, dá 6 meses, o cara não tem cliente, não tem produto e a coisa não vira.
Cristiano, você não acha, é uma opinião minha, eu sou empreendedor, e vim para o ramo de venda direta, e tenho uma empresa, uma startup, eu trabalho no mercado de novos negócios, então eu sou sempre uma startup. Você não acha que falta ser vendedor? Porque o cara abre um negócio, tem uma ideia mirabolante, eu vejo muita gente batendo na porta, eu conheço o João Kepler, que é investidor. Sim, conheço bem também. Trabalhei com ele na Brastemp e no Grupo Silvio Santos. E eu vejo muita gente se batendo nesses projetos, mas não sabe vender. Na hora H, eles estão atrás do dinheiro, do anjo, do milagre, do santo padroeiro, mas na hora de vender o produto, ele parece uma metralhadora, só gagueja. Verdade. Né? Acho assim, tem muita empresa que faz isso. Acho que não consegue fazer o produto virar e não vai. Não sabe vender. Não vai. Aí não adianta, pode ter a ideia mais linda do mundo. Mas aí entra a questão, às vezes, por exemplo, se eu vejo uma empresa assim, você pega uma empresa dessas e às vezes você bota um cara que é um vendedor. Puta, olha, conheço um cara que ele é diretor na tal empresa. Legal. Esse cara, mentoria em liga, perfeito. esse cara, ele tá na Sensacional. empresa, mas ele quer sair e eu sei que essa startup pode decolar com o cara desse. Aí eu chego pro cara assim, ô fulano, hoje aconteceu isso, estou procurando um CFO para uma startup, que eu vou entrar, já está tudo acertado, e aí, mas os caras não têm um cara de finanças bom, mas o negócio deles é financeiro, é uma startup de financiamento. A gente vai fazer você, preciso de um empréstimo de R$5.000. A gente vai buscar a melhor taxa, negocia para você e te dá isso num valor bem menor que outros. Enfim, basicamente esse é o business. É um business financeiro. Então, os caras que estão tocando a operação são o quê? Programadores. Se eu tiver um CFO lá dentro, um cara de finanças de mercado, isso não vai virar. Então, aconteceu, o Santander é nosso cliente, o Bradesco é nosso cliente. No Bradesco eu conheço um cara que ele já foi CFO de várias empresas e é um cara muito bom, cria produtos no Bradesco. Cria fundos de investimentos e tal. Falei com ele, olha esse startup aqui, mandei para ele o prospecto. O cara demorou 2 meses, os caras. Aí ele mandou hoje e disse, cara, tô dentro, pode fechar. Ele entrou, ele vai entrar com capital junto também, aí eu entro junto com ele, eu já estou tranquilo. Não tem know-how, mas ele tem know-how, conecta as pontas e faz essa etapa se virar. Senão não vira. Puta ideia, que ia acontecer exatamente isso, empatinar. Dinheiro não é tudo. Aliás, é nada. A maior verdade do mundo. Qualquer startup que falha tem um produto. Mas as startups que... Desculpa. Toda startup que falhou tem um produto. Qualquer startup que não tem atração, ela já falhou. O que quer dizer com isso? Toda startup tem produto. As startups quebram não é porque elas não têm produto. Todas têm produto. Elas quebram porque elas não têm tração. Não tem cliente que compra um negócio. Não tem venda. Não tem uma coisa que faça acontecer. Tração é tudo. Essa palavrinha mágica do Vale do Silício hoje. Tração. Eu sofri com isso na GoBox. Quando cheguei no fundo lá nos Anjos para apresentar, eu tinha um puta no produto, uma puta de uma história brasileira, a gente chegou no topo, uma tecnologia legal, só que não tinha uma coisa, tração. Todas as outras startups que estavam apresentando tinham tração de milhões já. Eu não tinha um cliente ainda pagando R$1 para a gente. Só um parênteses. Quando você fala de tração, seria o que a gente pode indicar assim, de encontrar a necessidade realmente do cliente? Porque você tem um produto. Por exemplo, encontrar a necessidade do cliente é o product fit. Você acha o que o cliente precisa, você atende essa necessidade e está casando. Isso você tem um fit de produto. Agora, a tração é o seguinte, esse fit que você achou de produto, tem mais 100 caras que querem esse é a mesma coisa, e esses 100 caras estão pagando. Se eu botar mais $1.000 na startup, vão ter 120. Se eu botar $1 milhão, vai ter 120 mil caras, entendeu? Isso é tração, é crescimento. E lá os caras não buscam, no Vale do Silício, crescimento assim. Eles buscam crescimento assim. E essa foi uma mentoria que eu tive muito forte. Quando eu fiz o primeiro negócio da GoBox, e estava apresentando para os anjos, para a Amante, então estava numa mentoria, tinha 6 caras me mentorando, porque para a apresentação era um treco muito sério. E chega lá nessa apresentação, os caras que já passaram, tal, não sei o quê, enfim. Então eles mentoram muito forte. O meu plano financeiro de crescimento estava assim, um crescimento de 2 dígitos por ano. Onde a gente chegaria, sei lá, 1 milhão de usuários em 5, 6 anos. Uma coisa bem conservadora, bem assim. A Amante virou e falou assim, Cristian, se você não chegar a 50 milhões de usuários em 5 anos, a gente nem vai olhar o seu produto. Cara, aquilo para mim foi um choque. Eu fiquei revoltado na época. Falei, cara, que coisa louca. Isso tudo bem, na mentalidade do Vale do Silício. Não, na mentalidade da Costa Leste. Costa Leste, os caras querem o quê? Faturamento. Embora você tenha 1.000 caras, se você fatura 10 milhões, beleza, a gente vai aportar. No Vale do Silício é o quê? É o tudo ou nada. Ou você vira um Instagram, ou a gente vai perder dinheiro com você. Mentalidade diferente. Mas foi ali, e aí que ela me fez fazer. Pensar, eu não falei, impossível chegar a 50 mil usuários.
possível. Ainda acho que é impossível, nesse período de 5 anos. Mas descobri uma alternativa para também chegar em 20, 25. E ela virou e falou assim, viu? 25 já tá bom, não é 50, mas já tá melhorzinho. Beleza. E aí você cria outras alternativas com relação a isso. Coisa importantíssima, acha um parceiro local. Quando eu fui lá fazer a contratação da minha primeira funcionária, eu fui fazer o registro no sistema lá do Zen Payroll, ele perguntou assim, qual o seu Social Security? Aí eu falei, caramba, eu não tenho Social Security. Naquela época eu não tinha. Eu falei, e agora? Aí eu fui lá, vi tudo, meus advogados assim, cara, você não pode ter funcionários se você não tiver um americano que vai botar o seu Social Security, que é o CPF deles. Não tem como fazer. Não pode, tem que estar atrelado a alguém. Eu falei, e agora? Eu tinha um cara chamado Edwin, que era um mentor meu. Eu falei, cara, é o seguinte, eu preciso casar com você, ou você me empresta o seu Social Security. Ele assim, beleza, eu topo Social Security, mas eu quero 2% da empresa. Eu falei, meu, tá em casa, beleza, você é show de bola. Veio para a empresa, deu o Social Security, eu falo que ele é minha esposa americana. Eu literalmente casei com ele na empresa, veio dar o Social Security. E outra, me ajuda pra cacete o Ed. Em várias coisas chatas. Os caras são... O americano é muito cheio de menininha. Eles são muito específicos. Então, tipo assim, o Ed falou assim, Christian, quando você manda alguém, não manda 4 perguntas. Responde a pergunta do cara. Respondeu, beleza. No outro mês, você mandou outra pergunta. Os caras são... E advogado, então, putz... Advogado lá, eu falo assim, já falei com ele, até semana retrasada, Ed, nunca mais tira dúvida do advogado. Porque ela me manda assim na receita o seguinte, leitura de e-mail, 0,25 hora, ela cobra $150. Meu, vai no Google, pô, mas não manda assim, pra ela. Quando ela lê vários e-mails, é 0,25 vezes vários e-mails. Não, isso tudo foi ela me chamar para almoçar. A minha advogada, a Laura, e ela foi não cabe julgar, do Guy Kawasaki. Não sei se eu vou falar do Guy Kawasaki. Um pouco empreendedor, tal, o lado dele que foi da época, mas tirando isso, exatamente. E ela foi chapa do cara. Então é um cara também que ela me apresentou ele. Tá? E aí ela falou assim, vamos almoçar. Eu fui almoçar com ela. Ela mandou um e-mail assim, Cris, você está para os Estados Unidos? Eu falei, estou. Vamos almoçar um dia, eu quero saber como que está a Gobox. Pô, legal, mas quer saber de mim. Almoçamos, eu paguei a conta, porque eu gosto de pagar a conta, beleza. No final do mês veio o almoço com o Christian, 2 horas. Rolado. Eu falei, caraca! Essa foi para mim um absurdo. Outra coisa, lá o imposto de renda é muito sério. É muito sério. Eu tinha um aprendizado lá, estava um sábado, sei lá, 10h30 da manhã. Estava lá no apartamentozinho, daqui a pouco me batem na porta. Aí aconteceu, 2 caras com sabe, tipo FBI, aquelas capinhas da FBI, ela assim, IRS, do condomínio. Eu olhei aqui e falei, caramba, o que vai acontecer, né? Daqui a pouco, tudo tô com o meu. Eu falei, caramba, é comigo. Você é o seu Christian Barbosa, assim, você é proprietário de uma conta no banco tal, número tal? Acho que sou. Porque você vai ter que acompanhar a gente no escritório do IRS. Eu falei, o quê? Ele assim, você vai ter que acompanhar a gente. Você posso ligar para um advogado? Não pode. Liguei para um advogado, tô me prendendo aqui do IRS. Cheguei lá, olha só que bagulho tosco. O funcionário meu, a gente pegou, levou para lá, foi para lá, ficou no hotel. O cartão da empresa era de débito. O hotel só aceitava o crédito ali, por causa das despesas futuras, não sei o quê. Tive que fazer, putz, da empresa não tem crédito, vou passar com o meu de crédito. Passei com o meu cartão de crédito, paguei, deu, sei lá, $1.500. Peguei o recibo, a nota fiscal dos caras, mandei para o contador, olha, isso aqui eu vou fazer um reembolso. Beleza, peguei o dinheiro da conta da empresa, da Gobox americana, e fiz o reembolso para minha conta da pessoa física. O IRS me perguntou, por que você recebeu esses $1.000 na sua conta dessa empresa? Você está trabalhando ilegalmente aqui? Cara, fizeram milhões de perguntas. Aí o meu advogado fez um monte de papelada lá, tal, não sei o quê, e me liberou. Mas eu tive que pagar uma multa de $100 e poucos por causa dessa transação. A empresa foi notificada que se tiver novamente, a empresa vai ser multada e atuada, não sei o quê. Falei, cara, é muito sério, por $1.000 e poucos. Tudo lá é cruzado. Tudo lá é cruzado. Se você for para lá e passar mais de 6 meses lá, você já paga imposto lá. Por isso que eles só te dão um visto de 6 meses, porque senão você mudou a sua residência fiscal. Você vai ter que pagar o seu imposto de renda lá nos Estados Unidos. Aliás, isso é global. Se você ficar 6 meses em Portugal, você paga o imposto lá em Portugal, porque muda a sua residência fiscal. Então, cuidado com isso. O imposto de renda lá, ele realmente pega.
No começo da empresa, você tem que pegar e focar e centralizar. Acho que esse é um outro erro que eu aprendi também. Como eu tenho, às vezes, muito negócio, eu não entro no detalhe do negócio. Se eu entrar no negócio no detalhe, eu não me apaixono pelo negócio. E, às vezes, esse negócio não vai do jeito que eu gostaria. E aí, obviamente, isso daí eu não vendo direito, eu não me empolgo direito, e só vou focar as coisas que eu mais gosto. Mas, no começo, a gente tem que focar e centralizar o produto com você. Você é o pai da criança, faz essa criança nascer. Nasceu, delega e desapega. Pior tipo de coisa é empreendedor que não tem empresa, tem filho. E aí, meu amigo, você vende sua empresa? Ai, não sei, nossa, eu que criei lá atrás, não se esquece. Amigos, tem que entender o seguinte, é um processo de cafetão. Você cria a sua empresa, você me dá quanto, você dá quanto, você dá quanto. Não vendo para você que deu mais. Esse é o processo. Você pegou a empresa, desculpa, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Foi por isso que você passou sua participação no negócio? Fez uma grana? Como eu não entendi? Passou sua participação na sociedade? Passou para frente? Você vendeu lá? Foi? Eu vendi outra, a Robox não, a Robox continua. Eu vendi a Blue Eagle, por exemplo. Com a... Eu peguei a Blue Eagle, aí eu fiz a fusão com o Costa Oliveira lá e depois eu vendi essa empresa para eles. Porque eu não tinha mais tesão pela empresa. Não tinha mais graça ficar lá. Não tinha porquê. Assim, é uma paixão temporária. A empresa tem que ser paixão, não pode ser amor. Não é casamento. Paixão, uma coisa que o Javier Lucet, que é o cara da Prax, que é o grande cérebro por trás da W Brasil de Washington Vedo, chama-se Javier Lucet. Ele era dono da Gelato, sabe o Gelato? O imigrante veio para cá com o pé na frente atrás, começou a fazer sorvete e virou Gelato. O Washington Vedo trabalhava numa agência de PZ, se não me engano, e fazia a criação da Gelato. E o Javier, que era um baita empreendedor, eu falei assim, cara, você é um cara brilhante. Eu quero abrir uma agência para você. E o Washington disse, não vou cagando. O Washington bem cagando, não. E ela falou, não, vou abrir, vou tirar você, vou te pagar o teu salário em dobro se você abrir a agência. Saiu, aí montou a W Brasil, e o primeiro cliente do Washington foi a Gelato. E aí o resto é história, vocês conhecem no Brasil e tudo mais. O cara por trás disso é Javier Lucet. O Javier Lucet, quando eu conheci ele virou pra gente, veio aqui em Santos, a gente foi lá no tertúlio, ele falou assim, ó, o que você acha dessa frase? Só tem dois momentos que a pessoa ganha dinheiro na vida. Ou você ganha na cena, ou quando você vende sua empresa. Aí eu falei, sei lá, acho que a cena é demais, né? Eu falei, mas empresa, sei lá. Assim, porque assim, só ganhei dinheiro na minha vida quando eu comprei e vendi empresa. O resto é trabalho. E é verdade. Onde os empreendedores ganham dinheiro de verdade? Comprando e vendendo negócios. Por isso você não tem que se apegar. O Javier me ensinou a me desapegar, porque eu era apegado a Buigo. Eu era apegado. Criei com 15 anos, não sei o que, era meu filho. O Javier falou, para com isso. Isso aqui é um negócio, se te oferecerem dinheiro, venda, por que você vai querer isso? Você arruma outra coisa para fazer. A maior verdade do mundo. Desapego, depois que o negócio cresce. E outra coisa muito importante para a gente fechar isso aqui. Tem a pessoa-chave, não muitas pessoas. Tem que ter 2, 3 caras que são teus braços direito e esquerdo. Que você vai dar participação na empresa, que você vão participar dos seus lucros. Que vão estar com você nessa empresa, não deu certo, você vai levar para outra. São os key people que você tem. Não adianta ter 100 funcionários, você vai ter 2, sendo que um deles é o teu braço direito. O cara que você confia, que pode fazer as tuas vistas e fazer o que você. Isso para a gente fazer o quê? Com que você cresça. Porque se você não tem pessoas que podem fazer a sua parte na empresa, você não tem uma empresa, você não tem uma startup, você não tem um negócio. Tem um emprego onde você é seu próprio funcionário. E aí você não tira férias, você se estressa, não tem tempo para nada e fica trabalhando. E quem trabalha não ganha dinheiro. Essa é uma verdade. Quem trabalha demais não ganha dinheiro. Você tem que ter tempo para ganhar dinheiro. E não é trabalhando que você vai fazer isso. Literalmente. É criando estratégia de negócio. É arrumando tempo para investir em outras empresas. É arrumando tempo para aprender sobre investimentos. É arrumando tempo para descobrir como eu faço a empresa funcionar sem a minha pessoa. É isso que faz você ganhar dinheiro. E o maior investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. É isso que faz empresários virarem empreendedores e fazer a coisa acontecer de verdade. Beleza, pessoal? É isso que eu queria discutir com vocês aí, esse bate-papo rápido, alguns insights sobre empreendedorismo. Quem quiser mais informação, está aí no meu site, Produtividade Pessoal, tem bastante insight, esse meu e-mail. Os meus livros vocês acham em todo lugar. O que eu recomendo para vocês como empreendedores é esse aqui, ó, Vai Ser Com Engenheiro. Que sou eu e o Gustavo Cerbasi, que é o autor daquele livro Casais Inteligentes que Crescem Juntos. Tem um filme dele também e tal. Um cara super inteligente. Né? Inclusive, ele é meu sócio em uma startup. Só que o Gustavo não é um perfil muito empreendedor, ele é um perfil mais gestor financeiro, sabe? Mas o cara é bacana, aprende um monte com ele. Um monte. O Gustavo é um gênio das finanças, um cara bem legal. Um sócio no negócio também.
Dúvidas? Alguma pergunta que eu possa responder? Pô, eu tenho uma pergunta. Sim. Qual seria a solução para empreender e ter sucesso no Brasil? Você falou só os Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil tem que ter solução. Não é possível que aqui não tenha solução. Ó, eu acredito muito no Brasil. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Digo para os outros que sou brasileiro, que não é nenhuma nossa nacionalidade. O problema é, o Brasil está muito cruel para o pequeno empresário. Para o cara que está começando, é muito caro para ele contratar, é muito caro para ele pagar imposto. Enquanto não tiver uma mudança nas leis para favorecer as startups vão sofrer. Então ele vai ter que ter muito mais preparo financeiro, ele vai ter que arriscar um pouco menos, ele vai ter que ser muito mais local do que pensar nacional, global, ele vai ter que dar passos mais devagar, mas aí ele vai, até ele conseguir se fincar e fazer a coisa acontecer. E acho que o negócio é achar negócios que as pessoas precisam no Brasil. E uma coisa que os americanos falam, que a gente fala assim, o Brasil está um lixo, vou sair daqui. Não, de jeito nenhum. Os caras assim, cara, você tem um monte de problema no Brasil, tem um monte de gente querendo vender solução, e solução que faz as pessoas terem dinheiro, sabe? Nos Estados Unidos está muito difícil você conseguir criar um negócio lá do zero. Porque todos os problemas lá tem alguém já solucionando de alguma forma. Então você tem que ser muito mais competente, muito mais inovador, você vai demorar muito mais tarde. Aqui o mercado está muito cru. Você pega uma solução qualquer, tipo essa que eu falei desse startup de financiamento. Cara, o que as pessoas mais querem hoje no Brasil? Está todo mundo endividado, as pessoas querem um financiamento, de alguma forma, com um juros baixos. Então, uma startup que pense nisso, é uma startup que pode acontecer. Startups financeiras são um potencial aqui no Brasil. Startups de infraestrutura são um potencial aqui no Brasil. Então, acho que são um negócio, sabe? Olha, Cris, eu posso contar um pouco da minha história assim. Eu trabalhava para a Petrobras, enfim, morei na China, e de repente, com a crise, eu não tinha ideia de empreender, perdi tudo que eu tinha, de grana, carro, bom, enfim. Comecei a minha empresa do zero, em um ano. Perdi meu fundo de garantia, minha conta zerada. E, usei a mente e falei, eu vou empreender. Consegui uma parceria com uma empresa alemã, que é líder mundial, só que eu também soube ver aonde empreender no Brasil. Uma coisa que o brasileiro gosta é economizar. E foi o canal que eu enxerguei. Entendeu? Comecei a trabalhar em cima de economia. Como economizar? A gente tem problemas... a gente é um país que tem água em abundância, mas a gente tem problema de economia de água. E eu empreendi nessa área. E está dando certo. Com empresa de fora... essa é uma oportunidade bacana. Tem muita empresa de fora... Só que acontece o seguinte... determinados tipos de empreendimento, você tem que ter tecnologia. Entendeu? Também não adianta você chegar e bater de frente, eu vou fazer minha tecnologia, sendo que tem caras que já estão na tua frente há muitos anos e já conhecem do negócio. Muito mais fácil você se associar a eles, criar uma espinha dorsal dentro de uma empresa, né, para a tua empresa subir, e depois você diversificar com outras coisas. É uma forma de você encontrar, vamos dizer assim, o jogo, para você sobreviver nesse meio. É uma coisa que no Brasil você consegue fazer isso. Tem muita oportunidade no Brasil, sabe? O Brasil está cheio de oportunidades. Agora, o Brasil, o único ponto ruim do Brasil não são as oportunidades, são o ambiente para o empreendedor. O ambiente de negócio é cruel. Tirando isso, acabou. Mas, isso prepara a gente para ir para ambientes severos. Quando você empreende aqui no Brasil 5, 10, 15 anos, você vai para os Estados Unidos e fala, caramba, eu já estou com uma casca tão grossa aqui que pode vir para cima. Os caras lá eles se estressam com burocracia de um mês. Nossa, vai demorar um mês. Aí você fala, um mês. Eu falo, beleza, tranquilo. Então, acho que o Brasil prepara a gente, que é um ambiente hostil. O negócio aqui no Brasil é hostil. Mas prepara a gente para empreender ambientes menos hostis e com oportunidades melhores. E dá para trazer empresa de fora. Tem um monte de empresa de fora que quer vir para o Brasil, não tem parceiro, e pode ter parceiros e abrir negócios. Tipo, exatamente quanto o nome? Marcos. O Marcos falou, tem problema, tem gente que já faz melhor lá fora, que eu vou criar, trago, viro exclusivo do cara e desenvolvo. Tem um amigo meu, o Max, aqui de Santos, ele tem a RM, tecnologia, e ele pegou uma empresa de câmeras lá de fora do Porto, trouxe, montou o negócio, foi num cliente que é o Grupo Mendes, o Alex,
O Alex acabou virando sócio do Max e montaram a empresa crescendo pra caramba. Entendeu? Tem outros caras, tem o Tenor da Consudata, que, putz, é um baita do empreendedorzão e tal, isso aqui. Tem um monte de produtos bacanas, trouxe tecnologia de fora também, trouxe pra cá. Tem muita coisa bacana aqui que a gente pode fazer, sabe? A gente tem que olhar e ver o que dá pra fazer. O que você pensa do jeitinho brasileiro? Porque, assim, eu criei um blog, o jeitinhobrasileiro.com.br, coincidência ou não, ninguém registrou comigo. E a ideia de cara não ser um gibi explicando sobre o populismo, sobre para onde vamos, inspirado na Glória Alvarez. E o intuito é provocar, porque assim, eu vim do jeitinho brasileiro, eu tenho 36 anos. Meu pai saía 5 da manhã e voltava meia-noite. À meia-noite, às 2, fazia paçoquinha. Para mim, para que eu entregasse para as pessoas do centro de Ribeirão Preto, paçoquinha ao viário dos pobres, né? Os veículos comem paçoquinha a rodo. Eu, vendedor, 8 anos de idade. Então, vendia salgadinho cedo, sorvete à tarde, olhava carro no velório à noite. Saía da escola, olhava carro, aproveitava, comia uma bolachinha, fazia relacionamento, arrumei emprego na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, olhando o carro de um vereador de Cícero Gomes da Silva. Conheci o Antônio Palocci, filho dele, sou um médico, pegava na mão da Ceainha e virou vereador de Ribeirão Preto, mais jovem, um dos prefeitos mais jovens do Brasil, com 21 anos de idade. Então, assim, eu aprendi que o brasileiro, o jeitinho brasileiro, é o cara que conseguia, acordava com leite custando R$1, um cruzeiro reais, e aí dormia valendo 8. Então, esse jeitinho brasileiro que eu aprendi do meu pai. Só que agora o jeitinho brasileiro que estão me dando para minhas filhas é o jeitinho que é a corrupção, dinheiro na cueca, da impunidade. E o mundo lá fora, como é o jeitinho? Cara, você tem uma ideia, quando eu estava nessa apresentação com os anjos, tinha saído uma notícia, isso foi outubro, novembro, eu acho. Novembro. E saiu uma. Obrigado. Eu estava na apresentação, tinha um monte de caras lá, o fundador do YouTube estava lá, estava visualizando. Aí eu fiz a minha apresentação e os caras falaram assim: vem cá, acabou de sair aquela matéria que o presidente da Rolls Royce, que ficava lá no Mundial da Rolls Royce, que estava lá em São Francisco, falou que da corrupção no Brasil, porque a Rolls Royce foi envolvida, e aí aqui no escândalo aí do Lava Jato, não sei o quê, e aí deu mal pro Fafá, e ele falou que infelizmente no Brasil todo mundo é corrupto. E lá para qualquer coisa andar tem que ter um jeitinho brasileiro. Da Rolls Royce, eu não sabia, estava na reunião, tinha falado isso de noite, eu fui para a reunião e assim, aí o cara citou, o Rolls Royce falou que lá é assim. Você também é assim? Na lata, estava apresentando, tinha uns 20 caras, tinha acabado de falar do pitch da minha empresa, o cara virou e falou essa. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, aqui, Columbine, tem milhares de outras coisas, os caras pegam uma arma, sem fumar, cheirar nada, vão lá e matam 10, 20, 30 negros. Todo mundo aqui é assassino? Os caras ficaram me olhando assim, porque eles têm essa imagem da gente, que a gente é um país corrupto, esse negócio da Petrobras ficou muito feio no Brasil. Mas assim, lá fora a gente virou nada. Para eles foi muito, para os Estados Unidos, em Dublin foi muito triste isso. Em Dublin, quando eu estava lá no Web Summit, os caras estavam comentando, nossa, a corrupção no Brasil, coisa terrível, a maior corrupção do mundo, então não sei o quê, sabe? Porque o que os jornais falam lá fora é o Rio, é o Cristo decaindo, sabe? Aquela imagem do Economist. Então, assim, a gente está absurdo lá. Tem uma ideia, os bancos americanos mudaram agora, a partir de julho, todas as restrições bancárias para brasileiros foram alteradas. Você, por exemplo, lá, o brasileiro agora, se você conseguir um cartão de crédito, o limite inicial era $20 mil. Agora, o máximo que eles dão para brasileiros é $5 a 6 mil. A não ser que seu crédito score seja excepcional. Se você for financiar uma casa, antes você podia financiar com 20%. Agora, na maioria dos estados, se você for brasileiro, é no mínimo 40%. Entendeu? Então, assim, como a gente virou um povo não grato e a nossa economia sem saber para onde vai, a gente está pior que a Venezuela. Nos olhos aí, porque a Venezuela não aparece. Tem todo mundo lá, a Venezuela está fechado. O Brasil aparece. Então, isso está pegando pesado para a gente. E eu trabalho com o governo. Trabalhei com Dilma, trabalhei com... A gente atende 21 dos ministérios. Então, estou muito próximo do governo, a gente faz muita conselha para o governo. Eles sentem isso também, eles sabem disso que está acontecendo. E o problema é o seguinte, pela primeira vez, eles acham que está todo mundo perdido, ninguém sabe o que vai acontecer. Você não pode dar nenhuma previsão. Então, é um ambiente muito hostil. Muito hostil. E aí o que acontece? Você segura investimento, você segura contratação, você segura um monte de coisa. Está muito difícil para o Brasil. Então, o jeitinho lá queimou mesmo.
A gente está muito queimado no exterior, muito Tem que queimado. trabalhar em cima dessa. Vai ter que vir alguma coisa para mudar a imagem, refazer algum tipo de relacionamento com os Estados Unidos, com o mundo como um todo, porque o Brasil se fechou do mundo, né? Se você for olhar que eles atenderem aqui o Mercosul foi uma bomba. Não existe isso, tem que ir para fora. É ridículo o que foi feito. Então, E ele está escravo da China, né? que vai ser outro pepino pra gente. Já tá começando já. Hoje deu circuit break na China, né, o dólar. Assim, que essas coisas, circuit break na China, as pessoas fogem pro dólar, o dólar aumenta o problema aqui no Brasil. A China quebrou mesmo. Quebrou, eu trabalhava junto com os chineses, né? E junto com a Petrobras, eu trabalhei na Abra do Parque, e um dos caras que era meu chefe, um dos caras que estavam lá presos lá em Curitiba. Pelo menos eu não levei nada. Mas quando você vê a situação, realmente a China pegava o projeto da Petrobras, pegava e levava para a China. A Uzi Minas fechou por conta, está fechando, né? Não está sabendo, por conta do aço chinês ser mais barato. Quer dizer, Eu não tenho nada contra o Brasil, muito pelo contrário, eu amo o nosso país, acho que a gente tem que ajudar o país a ser melhor, mas esse é um momento muito difícil para o Brasil. Como empreendedor, empreendo aqui, mas vou dizer, está muito difícil. Se você me perguntar, você empreenderia aqui ou nos Estados Unidos? Eu prefiro nos Estados Unidos, ambiente mais hostil em termos de competidores, que no Brasil. É uma certeza mais forte, sabe, para empreender. Pelo menos é uma briga justa, né? mas também não tem a ver muito com a característica do povo também. Não entrar nisso. Acho que o nosso povo é bom, sabe? O problema é que a gente tem a questão aqui a gente quer dar jeito em tudo, sabe? A gente quer levar vantagem em tudo. As pessoas querem levar muita vantagem. Então a gente pensa muito no individual, não no coletivo. Se a gente fosse mais coletivo, acho que isso mudaria um pouco o Brasil, sabe? E tem uma coisa que eu acho assim, em Santos, né? Eu acho que eu morei aqui de Santos, eu acho que o pessoal daqui é muito provençal, cara. Mas é no Brasil inteiro. Se for Curitiba, você vai ouvir isso. Se for Londrina, vai ouvir isso. Cara, isso é muito Em Floripa, os caras falam assim, o problema é que aqui em Floripa é muito fechado. Tal. A gente é assim, não tem jeito, a gente é bairrista. O problema é que, sabe qual é o problema do brasileiro, que eu acho pior? É que o brasileiro não gosta do brasileiro. E quando a gente não gostar do nosso povo, a gente vai continuar sendo isso que a gente é. Entendeu? O cara dá certo aqui, você pega um Armênio Mendes. Cara, o Armênio Mendes é um puta de um exemplo de empreendedor. Você pode não gostar ou não gostar dele, pouco importa isso. Mas tem que ver o resultado que o cara gerou. O cara veio do nada, 70% da área construída de Santos é dele. Isso é um exemplo. E os caras picham o cara, tal, sei o quê. Meu, lá é o seguinte, se esse cara tá nos Estados Unidos, ele é um herói. Aqui, roubou, fez tudo. Pô, pensa diferente, né? Aqui o outro lá faz assim, com a mão assim, e numa cadeira e é herói. Não, você tá aqui, você tá lá em Orlando, tá na Disney. Aí você ouve o português e fala, nossa, brasileiro, vambora. É diferente, você vê, às vezes você vê lá, francês, nossa, francês deu certo, os caras se juntam. A gente se esconde, por que isso? Quando a gente não gosta da gente, acabou. Mas, Cristian, aqui uma coisa que a gente vê é que aqui no Brasil é muito mais fácil um cara estrangeiro ter oportunidade do que propriamente o brasileiro. O brasileiro não gosta do brasileiro. Ele não acredita no brasileiro. Então, eu queria lançar uma pergunta para vocês. Alguém aqui na sala gostaria de ser sócio do Christian? Alguém gostaria? Pois é. Ele sofreu bullying aos 14 anos de idade porque ele tinha um sonho de... Minha professora, desde que ela que me ajudou a passar na prova da Microsoft. E aí ele queria ter uma empresa e queria ter um sócio. Ninguém queria ter sócio. Ele sofreu bullying extremamente. É verdade. Muito grande. Na palestra do CNA, conselheiro. E o que acontece com isso? A gente, às vezes, está sentado ao lado de uma pessoa, a pessoa fala alguma coisa e você olha para ela e fala assim, esse cara é louco, ele é doido. Só que os anos vão passando e a coisa que ele vai transformando, e hoje todo mundo tem esse olhar para o Cristo. Mas na sala de aula, ele foi... praticamente... Devia ter uma lei, tipo a Mariana Pedro, tem uma lei de Se existe Você passou pelo corredor polonês? Você ficou no corredor Fizeram o corredor polonês? Você também não. E ele vinha para mim e falava assim, professora, eu preciso encontrar um sócio. Eu quero montar minha empresa e acontece que essa empresa precisa fluir, preciso de um sócio. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu falava assim, não, vai chegar alguém que vai querer ser seu sócio. Será que chegou ou não chegou, né?
Então, essa é a transformação. A gente também tem que acreditar, eu acho que a gente tem que acreditar na gente, também tem uma história bem diferente dessa, né, que vocês estão vendo aí, mas assim, foi de muita garra. Todo mundo fala assim, professor no país não tem oportunidade, professor não vai a lugar nenhum, professor não consegue nada. Eu posso dizer a vocês que eu consegui chegar até um pouco mais além disso. Eu sempre fui professora e sempre quis ser empreendedora fora disso. Então, eu investia, pegava meu dinheiro como professora, dividia aquele dinheiro para poder colocar na minha empresa. Hoje eu tenho realmente 5 empresas, tenho 1.000 alunos, trabalho com 90 funcionários e consegui adquirir os espaços onde eu estou. Então, essa questão do que você é hoje, ela é um referencial, porque você tem que ter medo, como ele colocou ali, e ter coragem. Porque, por exemplo, eu sou casada e meu marido jamais faria o que eu fiz. De vender apartamento, de vender coisa e morar de aluguel. Eu vendi apartamento e fui morar de aluguel no 3º andar, subindo, carregando compras na sacola e falando para os meus filhos, vamos que o negócio vai funcionar, vamos que vai dar certo. E eles foram acreditando e a coisa foi indo. Cada um dentro da sua linha, mas acho que a gente, quando eu venho aqui para ouvir isso, eu sempre tenho alguma forma para carregar comigo. Né? Se existe essa questão de que você aprende, não importa onde você esteja, se eu vou montar uma startup ou se eu não vou montar. Tem a fala do Christian, que a gente carrega, e hoje também sou palestrante, faço palestras sobre educação em vários lugares do Brasil, investindo em você mesmo, investindo naquela professora que eu comecei. Então, meu marido casou, sim, com uma professorinha, mas hoje ele não é mais casado com uma professora, ele é casado com uma empresária. Eu gosto de vir quando o Christian vem a Santos para conversar, para dar esse exemplo para as pessoas que estão, que a gente hoje é pequeno, mas que a gente pode se tornar isso. E o grande não significa ser grande como ele, ser grande no seu potencial diante daquilo que você quer fazer. Eu vejo um lado inverso dele, que é a inteligência emocional, por isso eu posso garantir isso para vocês. O equilíbrio emocional alinhado ao tempo vai trazer esse sucesso para a empresa de vocês. Tá bom? Tá bom? Muito bem.